Boa noite, meus queridos. Começamos mais um Pode Viver com os nossos convidados e com a surdez que o Francesco tá ficando agora. Misericórdia, gente. Você está doido. Bastidores ninguém mostra, né? Que bom ter vocês aqui conosco, começando mais um Pode Viver nessa semana. Que alegria estar com você aqui de novo com um tema maravilhoso que nós vamos falar sobre relacionamentos, sobre a vida. E hoje eu vou ter a graça de poder ter um forjista, cara, que não tá bem forjado, e uma guerreira junto conosco aqui. E você que é novo nesse canal, você que tá chegando agora e fala, meu Deus, que loucura é essa? Esse é o Pode Viver. Se inscreve, curte, compartilha, nos encontre também no Instagram e no Spotify, essa plataforma que tá bombando, Pode Viver, tá tomando muito corpo lá, algo muito legal, e você pode também fazer parte dessa impulsionamento nas mídias, nas nossas redes. Então, não fique esperando, é de graça, só seguir, só baixar, só acompanhar nós aqui. E como vocês estão, Vera e Rubão, Rubão e Vera, porque vocês é da pastoral familiar, não é? Aí e do ECC também, né, que fala, eu sou o Rubão da Vera, a Vera do Rubão, né? Eu sempre quis fazer isso, mas eu e ali nem o nome, né, colocamos, nem trocamos, então como que vocês estão, meus queridos? Tudo Graças bem? a Deus, tudo bem. Tudo bom, Vera? Então, Como bom? bem, maravilhoso. O Rubão é muito cara de pau, né, Francesco? Há 2 horas que ele tá falando sem parar. Agora ele não, bem, para. Não, tem que ponderar. Não, mas são bem, lógico que agradecer vocês esse convite aí de estar aqui, né? Não pelo Pode Viver, mas por estar aqui na presença de vocês, junto com você, que é um parceiro, irmão, que a gente considera demais, você e a Aline. Até o Francisco, que tá aqui escondidinho. Que é uma alegria imensa ter vocês aqui. Eu falo assim, como que Deus é, né? Eu vou falar uma coisa. A primeira vez que eu vi vocês assim, nitidamente, que eu lembro nitidamente, posso falar que foi na sua casa, acho que foi a primeira vez, né, que a gente conversou. Foi quando eu tinha acabado de chegar, a gente foi lá e a gente foi conversar sobre acampamento, para dar uma variada, né? Conversamos sobre acampamento, eu lembro que a gente mais chorou do que conversou, né? E depois o tempo vai passando, as coisas vão se ajeitando. E é um privilégio poder ver que a amizade ela foi se construindo, foi abrindo brecha, foi fechando, foi encontrando, foi tendo, assim, aproximação e distanciamento, né? Dizendo assim. E hoje, em um dos projetos que está sendo uma das coisas mais fantásticas da minha vida, ou melhor, os 2 projetos que eu acho que está sendo mais fantásticos da minha vida, uma que é As Guerreiras, né? Iniciou há algum tempo, e outro é o Forja. Vocês 2 estão conosco, sabe que é uma honra imensa ter vocês aqui, sabe? Vera, você, Rubão, você já sabe, né? Que consequência. Veio só de uma companhia. Na verdade, assim, a primeira eu não entendi quando ele falou assim, que ele nos viu nitidamente, que os outros eram embaçados. Né? Rubão, porque eu acho que a outra vez eu te vi na campanha do Palozzi. Isso. E na campanha do Palozzi eu não tinha te visto, porque na sala que você tava, eu não pude nem entrar. Eu falei, amor, eu acho que eu conheci o Rubão. Aí você conversou com ele, eu falei, não, porque entrou todo mundo na sala, o Palozzi mandou eu ficar pro lado de fora. Então eu não posso falar que eu te vi nítido, se não for nítido. Porque eu juro por Deus, depois se eu for te encontrar, eu não sabia quem era. Não, é verdade, eu lembro dessa data. Posso falar uma coisa? Depois eu fui te ver no meu casamento. Isso, Que verdade. também não foi nítido, porque eu lembro de você com uma camiseta vermelha muito chamativa, mas você só tava dançando no fundo, se eu não me engano, né? A Aline falou, amor, aquele é o Rubão. Eu falei, amor, eu acho que era esse que eu vi. Então eu fui só ver você mesmo. A gente foi parar pra conversar, não foi nem no campus, nem na polícia. Foi na sua casa, o dia que a gente já tava casado, já tava com tudo. Eu te vi a primeira vez ali na secretaria, que a Aline trabalhava, e eu lembro que você chegou, ela falou assim, Vera, você... Oi, tudo bem? Aí eu cheguei em casa e falei assim, nossa, conheci o noivo da... Vocês ainda não eram casados, da Aline. Aí ele não me deu a mínima. Mas mostrei que Aí depois eu fui realmente conhecer você no casamento, né? Com a Aline a gente já tinha amizade. Morria de vergonha. O pessoal acha que não. O Douglas é... Não, eu sou muito tímido. Aí chegava aqui, eu não era... Deve não, é ser. verdade, não, não vem não. Não é tímido, Aí eu chegava aqui, eu não era o Douglas, eu era o namorado da Aline, o noivo da Aline. Moço, então ninguém meio que fala, oi, tudo bem? E eu só queria ir embora do lugar. Assim, eu não quero nem... Oi, tchau. Olha, meu Deus do céu. Então, mas é assim, na verdade, assim, a Aline é amiga nossa há um longo tempo já, né? E ela sempre falava pra nós assim, olha,
tô namorando. Um dia que ela tava namorando, conheci ele, eu não sei se em Paranavaí, onde que foi que ela conheceu você, algum lugar, eu sei que foi na igreja. Foi aqui no acampamento aqui em São Jorge. Isso, alguma coisa assim. Aí tal, eu falei, daí? Né? Porque a gente tinha uma preocupação, né? Falei, Aline, não vai amarrar aí em qualquer lugar, né, velho? Né? Não, ele é de Deus, é o que eu queria, que eu sempre pedi pra Deus, que fosse uma pessoa de Deus, tal. Eu falei, daí hoje a gente dá um pulo na história e hoje eu brinco com ela, você pediu com força mesmo, né? De Deus, você pediu com bastante fé mesmo, né? Que veio o Douglas, né? Mas é assim, Douglas, falar em encontrar, independente a ocasião da amizade, né? O importante é o respeito que nós temos, né, por vocês, por você, pela Aline, por toda a tua família. Mas, assim, a amizade ficou muito forte, ficou uma amizade tão forte que parece que quem nos vê agora parece que eu sou amigo seu antes de ser amigo da Aline, né? Isso é legal. Então, assim, a ligação muito forte, mas tá fazendo parte de um dos teus projetos aí, no meu caso, participando do Forja. Para mim, hoje, eu nem falo que eu estou participando, eu me sinto parte do Forja, né? Não sou só um forjista. Eu me sinto parte dele mesmo, de fato, né? Tanto que quando falo assim, eu não consigo entender o Forja acontecendo sem eu estar lá, né? Eu me pego muitas vezes pensando, se eu não for lá, quem que vai fazer tal coisa, né? Sim. Eu não sei se é um pouco de, como é que eu vou dizer assim, possessão, né? Sou tenho posse daquele negócio, né? Mas é o prazer. O pertencimento, né? Eu tenho um prazer muito grande de fazer isso, de estar ali. Não participei do primeiro Forja que teve, né? Que foi lá em março do ano passado, se não me engano. Né? O motivo era simples, não estava preparado fisicamente. Na minha cabeça, precisava estar preparado fisicamente, né? Então eu fui participar e vi que não era só fisicamente, né? Que eu precisava estar preparado espiritualmente, né? E ter um propósito na minha vida. E naquele dia, inclusive, no dia do meu Forja, o primeiro dia que nós fomos Forja, que foi dia 12 de junho, é o dia dos namorados e também é o aniversário da Vera. Né? E foi bem nesse dia, né? Daí ela veio me trazer no dia do aniversário dela para eu participar do Forja. Então, na verdade, eu digo para ela sempre que no dia do aniversário dela, ela que me deu um presente, né? Me levou para fazer o Forja. E eu fui pro Forja, sim. É que eu falo para todas as pessoas que conversam comigo, e o Forja? Eu falo, cara, você tem propósito na sua vida? Se você tiver um propósito na sua vida, vai fazer o Forja, vai lá, busca lá que você vai obtê-lo, né? Você vai encontrar, vai conseguir chegar até lá, né? Eu quero que Deus me ajude. Então tá, então peça com força, mas faça também, né? Já tá lá, né? Faça por ti que eu te ajudarei, né? Então faça a tua parte, tá? Deus tá aí, que nem tem o quadro lá, não sei se é de Michelangelo, quem é, dos dedinhos lá, né? Deus com o dedo esticado e quem tava para receber com o dedo curvado, né? Ou seja, não quer esticar o dedo para poder unir lá, né? Deus tá aqui, eu tô te dando tudo. Só você chegar aqui. Então essa é a parte de chegar. E foi a parte que eu encontrei. Eu também sou campista, né? Vim dos acampamentos. Uma grande parte da minha, não sei se tem essa palavra, reconversão, né? Mas assim, que eu voltei para a igreja, eu fiquei 15 anos afastado da igreja, afastado mesmo. Eu não ia na igreja, eu só ia na igreja por 3 motivos: formatura, missa de 7º dia ou casamento de algum amigo. Eram esses 3 motivos que eu ia para a igreja. E uma das partes de eu voltar foi o acampamento, né? E que a Vera que me arrastou, né? Eu voltei para a igreja primeiramente por causa da Vera. Se eu não tivesse casado com a Vera, acho que até hoje eu não teria ido para a igreja. Não teria conhecido o acampamento, não teria conhecido as coisas que eu passei a ver de novo, né? Eu digo assim, eu me aproximado novamente de Jesus, né? Porque ele nunca se afastou de mim, né? E o Forja foi uma dessas aproximações para mim mais forte, que eu consegui ver outras coisas diferentes, principalmente a parte de São José, né? Nós vamos falar mais um pouquinho daqui a pouco. É massa demais, meu Deus. E você, Vera, se apresenta, que o Rubão já se apresentou, já se declarou, né? O que eu te falo? Eu falo assim, eu falo muito pra Aline, né? Que eu sou a louca do trabalho, a louca da casa, a mãe desesperada, né? Mas o Rubens falando no negócio da igreja, realmente, quando a gente se conheceu, eu fazia parte da renovação carismática, eu era da igreja. Depois que eu casei, em vez de eu levar o Rubens para a igreja, eu me afastei junto com ele, né?
Aí, quando o Padre Marcos veio para Pérola, aí virou aquele burburinho, porque a gente morava muito próximo da igreja lá em Umarama, tinha essa história de acampamento, mas nunca... Me interessou. A gente não ia na igreja. E quando ele veio para Pérola, daí a minha irmã era muito da igreja, ela era já era da pastoral, convidou a gente para ir. E conversando um dia com o Padre Marcos, aí ele já trouxe, né, o acampamento para a igreja e a gente foi. Aí eu fui primeiro, só que por coincidência, assim, não foi aqui, né, eu não sei. A gente fez em Maria Helena, e em seguida o Rubens foi. Na marra, mas foi. Na livre espontânea pressão. Mas é isso, eu falo assim que, ligada nos anos 20, às vezes eu falo pro Rubens que é 640, né? Porque não paro, né? Eu falo assim, o Rubens já é mais tranquilo, né? Às vezes eu tenho vontade de dar um chacalhão, né? E eu não, eu já sou mais ligada. É isso. Eu falo assim, o casamento ele tem um desafio que é quase uma incompatibilidade para dar errado, né? Porque são duas pessoas diferentes, com dois temperamentos, com duas vivências e, acima de tudo, com duas histórias, né? Eu acho muito desafiador o dia que você começa a imaginar o casamento olhando ele de fora, né? Quando eu analiso o meu casamento, né? Pela minha vertente, pela vertente da Aline, a probabilidade da gente se encontrar é quase nula, né? E depois de se encontrar, a probabilidade de dar certo é menor ainda. Porque é um processo de renúncia, né? É você ter duas histórias e se reconstruir, né? Na verdade, eu falo assim, até um dia a gente conversando com um amigo nosso, eu falei isso pro Rubens, ele falou, você nunca tinha me falado isso. Quando a gente casou, eu falo assim, todo mundo fala que o primeiro ano de casamento, tá na lua de mel, é uma maravilha, né? Eu falo assim, que meu primeiro ano de casamento foi uma loucura. Graças a Deus, eu achei que era só o meu que foi. Não, meu Deus. O nosso também. Mas assim, era uma coisa minha, não do Rubens, assim, como sempre foi muito tranquilo, mas por eu ser essa ligada no 220, eu falava alguma coisa, amor, tem que fazer tal coisa. Até hoje a gente briga, que ele fala assim, ó, você me pede isso aqui de novo daqui 6 meses. Então, como a gente já trabalhava junto, né, começamos já a trabalhar juntos, e embora ele trabalhava na prefeitura, né, e eu fazia as partes de alguns projetos já, então eu falava assim, amor, você tem que me ajudar a tal coisa. E ele não ia. Amor, vai tal coisa. Amanhã eu faço. Aí quando ele ia pegar para fazer, eu já tinha feito há muito tempo, né? Essa é a jogada. Era esse o meu objetivo, né? Então eu falo assim, para se adaptar no casamento, eu falo assim. Aí eu sempre fui assim, silêncio, sossego, de ficar lá no meu quarto, né? E aí eu casei, o Rubens já barulhento, fala. Então, assim, para adaptar, eu achei assim, o primeiro ano difícil. Até tinha vez assim que eu falava, ai meu Deus, eu acho que eu não vou aguentar. E depois passamos por umas dificuldades, né? Até que eu falo assim que veio o acampamento e realmente assim alinhou a gente. Mano, que legal. Né? Aí... Nós temos tanta incompatibilidade, Douglas, vou dizer assim, de convivência, que acaba dando certo. Eu falo para ela, porque assim, ó, no escritório, né, nós trabalhamos com a parte de projetos. Aí até a gente chegar a se ajustar, o que ela ia fazer, o que eu ia fazer, porque nós temos nos conhecemos na faculdade, para começar. Temos a mesma formação. Terminamos uma faculdade, vamos fazer outra, a mesma faculdade. Então nós temos duas faculdades iguais, né? Que deveria ter feito uma coisa diferente, mas fizemos juntos. Tá, para fazer o mesmo serviço. Agora você imagina. Então o que aconteceu? Sorte que eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, você faz a parte aqui e eu vou pro campo, vou pra estrada, vou andar, vou trabalhar, eu vou executar. Você desenha e eu executo. E acabou dando certo. Só que na parte de projetos, de ficar ali dentro, quando eu tenho que fazer, que eu ainda faço alguma, não tanto mais como no passado, mas eu ainda faço alguma coisa, nós íamos sentar, eu lembro até nós estávamos comentando com a Aline. Nós sentávamos no nosso escritório, lá no começo, lá atrás, era uma portinha só, tinha 2 mesas dentro daquela portinha. Era com a mesa dela e a minha, uma de costa para outra. Eu sempre gosto de estar fazendo os trabalhos, o som tem que estar lá em cima, eu tenho que estar desligado do mundo lá fora. A única coisa que eu tenho que estar é concentrado aqui no meu computador e escutando a música, né? Antigamente era um sertanejão, né? Eu adoro sertanejo. Hoje eu aprendi a gostar das músicas nossas da igreja, então ela fica mais tranquila, né?
Geralmente a gente ouve um tomzinho mais baixo, mas mesmo assim ainda é mais alto do que ela escuta. Aí como é que você... E ela sempre no silêncio, sem nada, assim, sabe? Aí como é que você fica? Uma pessoa de costa para outra, trabalhando no mesmo ambiente, uma com som alto que adora e a outra que odeia. Não tinha, então nós tínhamos que chegar num consenso. Qual que era o consenso? Fone de ouvido. Aí coloquei um fone de ouvido. Ali, eu acho que foi quando nós conseguimos entender que dava para conviver. Eu cedendo um pouquinho, ela cedendo um pouquinho. Aí acabou dando, né? As coisas foram melhorando, como ela falou, né? As coisas foram melhorando, nós conseguimos ampliar um pouco o escritório. Hoje, assim, eu tenho no nosso escritório, na nossa casa, nosso escritório na nossa casa, ela tem o escritório dela e eu tenho a minha sala de escritório que é em cima. Tem uma escada que sobe. Eu não fico mais lá. Eu fico agora trabalhando na mesa da cozinha. Meu escritório é a mesa da cozinha. Por quê? Porque eu tava lá em cima e ela, amor, desce aqui. Aí eu desci a escada. Pô, mas é escada, Francisco. Fazia academia aí. Não, Você é conhece acima as da casas. casa. Uma que eu já não subia tudo aquilo, meio de altura. Outra tem que descer, Não, mas sempre eu xingava. Não, e aí é o seguinte, amor, vem aqui. Aí eu descia. Aí pronto, terminou, amor? Terminou. Só subo de novo. Aí vou lá, porque minhas coisas estão tudo lá. Aí ela, amor, ó, preciso que você veja tal coisa. Aí vai eu descer de novo. Eu falei, não, chegou um dia, eu falei, não vou mais. Eu vou começar a trabalhar aqui embaixo. Tanto que hoje, se você for lá, a mesa, as cadeiras, agora tá tudo montado lá em cima. Eu desci só com o notebook pra baixo e uns papéis. Falei, é aqui que eu fico. Hoje meu escritório se resume dentro da minha bolsa. Né? Meu escritório, tudo que eu preciso é dentro daquela bolsa. Calculadora, tudo, papel, notebook, tudo ali. Então, onde eu paro é minha sala, é meu escritório. Aí eu fiquei na porta, fiquei na mesa da cozinha e ela fica na sala dela, que é o escritório dela. Então, quando ela me chama, eu só levanto e vou ali. Tá tudo certo. Então, tudo isso são adaptações que nós fomos procurando para poder conviver. Primeira coisa, essa é a nossa enxada. A empresa é a nossa enxada. A empresa é que vai nos dar o pão para alimentar. Né, o pão físico, vamos dizer assim, para alimentar o corpo, né? Então a gente precisa fazer com que essa enxada trabalhe. Como que nós vamos fazer? São duas pessoas totalmente diferentes para trabalhar ali. Só que nós tínhamos o mesmo objetivo. Tá? Hoje a Vera a empresa é dela, eu até brinco, né? Que ela é minha patroa, literalmente, patroa de pagar. Não paga, mas é a patroa. Né? Depois eu vou contar a história para vocês que aconteceu comigo no passado. Não. Como eu sofro. Então, é o seguinte, nós temos que entender o seguinte, que hoje ela é a patroa, ela é a dona de casa, ela é a mãe e ela é a esposa. Então, eu até brinco que ela é a super gerente, né? Ela tem que gerenciar a empresa, gerenciar a nossa casa, gerenciar o nosso filho e a mim. Então, ou seja, ela é ela que faz a gerência do nosso casamento. Então, é assim, muitas vezes eu falo que... Muitas vezes não, todas as vezes eu falo que o nosso casamento só deu certo 80% por causa dela. Né? Porque eu sou assim, eu sou muito falho. Ela falou assim, eu sou muito tranquilo no que eu vou fazer. Eu sou de fazer. Eu vou fazer. Se me falar que é para fazer, eu vou construir, eu vou fazer, vou desenhar, vou fazer qualquer coisa. Só que é no meu tempo. Entendeu? No dia que você chegar lá e falar assim, ó, tal dia você tá pronto, naquele dia vai estar pronto. Só que não precisa ser antes. Isso é dia 19. Não precisa. Pra que fazer no dia 15? Mas agora eu aprendi. Então, assim, quando eu preciso de algum projeto, alguma coisa que meu prazo é dia 19, eu falo assim, amor, é dia 18. Já para chegar antes. Pra não ter perigo de chegar no dia e eu ficar louca, né? Então, eu já dei uma mas são coisas assim que eu sou assim. Ela já arrumou uma estratégia. Hoje eu sei que ela tá me enganando. Tá me enganando. Que ela me dá um prazo menor do que realmente eu tenho, né? Só que tudo bem, tá tudo certo, tá? Eu sou um cara eu tem 2 períodos que eu gosto de trabalhar muito. Eu gosto de trabalhar de madrugada, de manhã cedo no dia e à noite. Eu adoro trabalhar nesse horário. Por exemplo, se eu levantar e falar, tem que levantar 4 horas da manhã para trabalhar, eu vou de boa. Tá? Só que tem um certo período do dia que eu não quero trabalhar. Para mim é ruim. Se me apertar, fica ruim. Por exemplo, depois do almoço. Não me aperta para fazer projeto depois do almoço. Eu não vou render. Eu sei que eu não vou render. Me aperta à noite. Eu não tenho essa preguiça de, mas é à noite. Não, eu trabalho à noite. Hoje eu não preciso mais do que ela faz. Né? Mas então eu tenho alguns horários que eu sei que eu vou render mais. Graças a Deus, eu sempre falo isso, graças a Deus nos deu essa possibilidade, né, da gente escolher esse horário de trabalhar. Eu sei que muita gente não tem essa... eu tenho que trabalhar nesse horário. Mas nós, graças a Deus, nós temos isso. Embora a Vera comece a trabalhar às 6 horas da manhã e para meia-noite. Ela me falou, é a louca do trabalho. Né?
E não adianta eu falar, amor, para, vamos fazer tal coisa. Não, por exemplo, nós vamos lá tomar, eu vou lá fazer uma tapioca para você. Eu vou fazer uma tapioca. A gente toma 3 cafés de manhã. De manhã cedo, 5h30, né, 6 horas, quando o Miguel vai para a escola, a gente levanta, bota ele para a escola. Se a gente sai para caminhar, quando volta, tomar outro. E 10 horas a gente tem que tomar outro. Que aí é a hora da fome, é a hora que ela come, né? Porque ela não come de manhã. Então eu vou lá fazer alguma tapioca, alguma coisa para ela. Amor, para. Daí ela vai comigo lá. Eu subo lá, faço, ela come, ela volta a trabalhar. Dali eu já vou fazer outra coisa. Vou ver no quintal, então coisa. Meu horário eu sei que não adianta eu sentar lá que minha cabeça não vai funcionar mais. Para aquilo, não. Então, assim, nós chegamos num acordo de que ela fica no escritório, ela pensa e eu executo. Entendeu? Então, a minha cabeça não é muito de pensar mais, não. É mais de executar. É isso mesmo. Porque eu já nunca gostei muito das visitas de prefeitura. Falar com o prefeito, essas coisas, não é muito a minha praia, né? E, então, assim, sempre a gente colocou que ele faria as visitas, né, técnicas, e eu ficaria com a parte de projeto. Aí faço, assim, a gente atende como prefeitura, como empresas particulares, né? Então, quando é empresa, normalmente eu vou. Agora, a prefeitura é mais um Rubens, só quando eu preciso resolver alguma coisa, assim, que é a parte de licenciamento, aí eu vou. Mas senão ele fica para ele. Então, deu certo, porque eu até falo assim, a gente trabalha junto, mas ele fica bastante Fora, né? Então, assim, não é aquele... Porque tem casais, né, que trabalham realmente e fica 24 horas junto, né? Não é o nosso caso, porque às vezes ele sai cedo e volta à noite. Aí o dia que ele fica em casa é como ele tá falando, é no tempo dele. É igual ontem, foi ontem, sábado, eu fui num acampamento lá que a gente tá montando para acampamento agora no final de semana. A hora que eu cheguei, que eu olhei assim, fora da minha despensa, não tinha mais nada na despensa. Tava tudo lá fora. Aí eu falei assim, coube tudo isso dentro da despensa? Né? Tava isso dentro da despensa? Falei, você não vai guardar? Depois, agora vai chover. E tá lá. Aí hoje de manhã... É que agora tá sol, tem que secar, né? Aí hoje de manhã, que aí ele falou assim, me ajuda... Eu tinha comprado umas prateleiras lá, uns negócios pra pôr na parede. Ele me ajuda a pregar? Daí eu falei assim, já tá na hora da gente ir, vamos. Aí continua lá. Porque ele é na paciência dele, assim, eu já monto isso aí, que eu já vou montar isso logo, e já, né? E ele vai na calmaria dele. Eu acho que é por isso que deu certo, né? Porque eu acho que fosse os dois... Porque no começo, quando a gente casou, ele era mais, né, bruto, rústico, sistemático. Oh. Então eu falo assim que eu tive que ir moldando, sabe? Porque chegou uma hora que eu falei assim, não dá, né? Eu falei assim, tem que ser mais tranquilo. Aí deu certo, que aí foi pro acampamento, voltou, ainda até brinco, assim, o Padre Marcos falava assim pra gente que cuidado de você pedir muito uma coisa para Deus que depois vem demais e você não dá conta. Aí quando ele foi para acampamento, meio que amarrado, e aí ele passou muito na igreja. Aí até isso a gente dosou depois, tá demais. Mas aí a gente aprendeu realmente a respeitar o espaço do outro, né, e a diferença um do outro, né? É isso. Douglas, casamento, eu falo pelo seguinte, eu tenho 56 anos de idade, né? Vou fazer agora em maio 56 anos de idade, já não sou mais um piá, né? Que nem diz o guri. Guri. Porém, então, chegou uma hora que eu peguei e falei, caramba, eu tenho que entender que é sério o negócio que tá aqui. Porque casamento, eu não me lembro quem me falou isso aí, casamento é feito por duas pessoas totalmente diferentes, né? São duas pessoas totalmente diferentes que se unem num só pensamento para fazer o outro feliz. Entendeu? Vai dar certo? Não sabe se vai dar certo. Não sabe, não tem uma receita, né? Casamento não tem uma receita. Eu vou lá que eu vou, né? Até a gente brinca muito, se você casou para você ser feliz, não casa. Você vai casar para ser feliz, não case, né? Porque você tem que casar sempre pensando em fazer o outro feliz. Então são duas cabeças diferentes, porque a maneira de eu pensar e a maneira que eu acho que eu tenho que fazer ela feliz, às vezes não é a maneira que ela quer, né? Então a gente vai ter que aprender isso aí ao longo do caminho. Casamento é um caminho, né? É uma caminhada, é uma jornada. Então ao longo do caminho você vai aprendendo isso. E no nosso caso, que além de nós sermos casados, um casal ali, nós ainda somos profissionais da mesma área. Cara, trabalhar não é...
quando você vai conversar com outro que está longe, que é profissional do mesmo estilo seu, as ideias não se bate. bica, né? Não dá. Às vezes eu penso uma forma, ele pensa... Agora você imagina pensar com aquela pessoa que você tem intimidade, que está ali dentro de casa, né? Que você está dentro do escritório, que você vai falar a mesma coisa para eles. Então eu sempre falo assim, o nosso casamento é uma amostra muito forte da presença de Deus. Porque eu nunca imaginei na minha vida, nunca imaginei. Se um dia alguém me falasse lá no passado, falou assim, ó, um dia você vai tá na dando catequese de Casais. De matrimônio. Matrimônio. Você tá louco, velho. Né? Comeu alguma coisa estragada e fez mal pra cabeça. Porque não pode, não tem lógica. E hoje a gente faz isso. E faz com a naturalidade. Não que tenha casal perfeito, que nós estamos um casal perfeito. Mas nós estamos um casal feliz. Tá? É perfeito? Não tem perfeição. Às vezes, dentro da nossa felicidade, nós temos a nossa perfeição. Mas nós somos um casal feliz. Né? Até o Miguel chega pra Vera e pergunta, o Miguel, nosso piá, ele chega pra ela e fala, mamãe, você tá feliz? Papai, você tá feliz? Né? Aí a gente não tem uma... Tecnicamente, ali no dia a dia, você não vai falar para um filho que você tá infeliz, né? Você vai falar para ele que você tá feliz. Mas é verdade. Quando a gente fala, não, o papai tá feliz. Não, nós estamos felizes. É porque realmente nós estamos felizes, né? Eu vejo no que a gente vai fazer. Nós somos assim. Até a gente brinca. Ela brinca, né? Eu falo sério, né? Que ela fala assim, o meu dinheiro é meu e o seu é meu também. Né? Em termos, né? Então fala assim, literalmente ela manda no meu dinheiro, manda em tudo mesmo. Né? Eu não sei o que é pegar salário. Eu não tenho o que é salário. Quando eu quero alguma coisa, eu peço pra ela, amor, preciso comprar tal coisa. Tem coisa que ela não compra. Até hoje ela não comprou meu freezer. Já vou cobrar aqui. Vou cobrar aqui, né? Bem quadrado? É. Mas, rapaz, a briga nossa é por causa disso, você acredita? Deve ser mal de gordinho, né? Não, e sabe qual foi a minha maior decepção? Ela comprou um freezer daqueles formato de geladeira. Não cabe nada, Rubão. Mas a gente tem um daquele. Aí ele quer... Mesma coisa que eu nada. quero um da bocona. De abrir assim, você botar um porco Que o inteiro vento lá bate dentro. e torta a cara. Né? Então, e ela não. Aí eu comprei, usei até um usado, Douglas. Só traz eu vou comprar um usado, é mais barato. Não, vou comprar. Como é ela que comanda o dinheiro, e isso que eu tô falando não é brincadeira, é ela que comanda o dinheiro. Eu comprei um guarda-roupa. E graças a Deus que é ela que comanda o dinheiro. Só que é o seguinte, nós temos guarda-roupa, ela foi comprar um. Nós tínhamos, como é que fala? Cabeceira, e ela foi comprou outro. E eu falei, meu freezer. Né? Você vê como é que é. Por isso que dá certo, você tá vendo? Só que dá certo porque eu vou sempre cobrar o meu freezer, mas eu vou esperar. Tanto que tem uma história que não é... Todo mundo acha que é piada quando eu conto isso, mas não é piada. Não é piada. Ela fala que não, mas não é piada. Há muito tempo atrás, lá eu já tenho pouco cabelo, né? E o corte de cabelo lá no amigo nosso, lá no Odair, lá em Pérola, corta cabelo lá no Odair em Pérola, parceiro, amigo nosso. Era R$18. Na época era R$18. Eu ia lá, eu peguei e fui. Falei, amor, me dá dinheiro pra cortar. Me dá R$20 pra eu cortar o cabelo? Ela pegou e falou assim, quanto que é o corte? Eu falei, 18. Ela falou, então por que você quer 20? Não é mentira, gente. Isso não é mentira. Ela fala que é pra ela livrar o corpo. Não, isso não. O homem trabalha no sol quente, rapaz. Amor, eu queria R$20. Não, ela falou, mas por que você quer 20? 18. Aí eu falei, então tá bom, né? Me dá os 18. Ela não tinha 18, me deu os 20. Eu falei, só falta eu voltar. Hoje não peguei o troco. Só falta ela voltar lá e me cobrar o troco. Né? Não me cobrou, não. Mas isso é uma verdade. Você vê, quem olha assim, fala, como é que, né, quem vai estar assistindo isso aqui vai pensar assim, como é que um cara, né, e vai estar assim, não tinha 20 anos. Pois não tinha. E eu tinha que pedir pra minha mulher que o dinheiro é com ela. Né? E hoje nem dinheiro usa mais, né? Hoje é tudo cartão, no Pix, negócio, né? Graças a Deus que ela fez um Pix pra mim. Até uns tempos atrás. Até um tempo atrás aí, pouco tempo atrás, esse bobear ainda tem até hoje. O meu cartão era dela. Eu ia passar o cartão, tava lá, Vera Lúcia, no cartão, né? A minha conta e aí você vai testemunhar que isso é verdade. A minha conta quando eu entro lá no coisa, é dela. Tanto que se eu entrar no Meet lá... No Forja, Vera. Vera Lúcia. Só pra você ver como é que é. Então, mas é por que isso? Primeiro porque eu não ligo. Primeiro que pra mim isso aí é insignificante. Eu andar com o dinheiro no bolso, ou andar com o cartão no meu nome, ou andar com o melhor carro, ou andar com... Não. Isso pra mim é totalmente insignificante. Eu sou um cara totalmente desprendido de bens materiais.
pra mim não significa, né, que você... Opa, você me conhece. Quem me conhece sabe disso. Eu sou um cara totalmente desprendido. Se eu for andar com o carro, com a caminhoneta nova, ou for andar com o carro, pra mim o tamanho é o mesmo. Eu não mudo. Se eu tiver que botar uma roupa mais nova, uma roupa mais velha, pra mim também não tá nem aí. Se eu tiver de chinelo ou de croque, que eu tô aqui, ou de tênis marca, pra mim também não muda nada. O meu pensamento é o mesmo, tá? Então é assim, quem vai cuidar do dinheiro, pra mim não interessa. Pra mim não interessa quem vai cuidar do dinheiro. O que me interessa é o bem-estar nosso. No final tá tudo certo? No final nós conseguimos chegar no nosso objetivo? Conseguimos. É ficar rico? Não. Eu não tenho objetivo de ficar rico. Tenho objetivo de viver bem. Viver bem é diferente de ficar rico, tá? A riqueza minha é eu chegar lá em casa e ver que meu filho tá bem de saúde, que minha mulher tá bem de saúde. Minha mãe tem 86 anos, vai fazer 87 agora, dia 5 de agosto. Essa é uma riqueza para mim, tá? Aí, qual que é a pobreza? É você não ter saúde, tá? É você não ter o que comer, tá? Você não ter o que viver. Isso aí para mim é pobreza. Mas não é pobreza de dinheiro, isso é pobreza de espírito. É de o vida, sofrimento. Né? É o sofrimento, tá? É você não ter... muito tempo atrás me perguntava... Eu fui dar uma palestra em Foz do Iguaçu sobre cooperativismo. 2012, se não me engano isso. E nós estávamos lá, daí um dos diretores lá da Itaipu chegou e me perguntou, falou assim, preciso que você motive, mostre para eles como é que motivam a equipe. Eu falei, simples. Aí, continuamos lá, aí no meio ele levantou a mão e fez a pergunta. Na hora de abrir para as perguntas, ele perguntou, ô Rubens, como é que a gente consegue motivar? Eu falei, pagando bem. Não existe motivação melhor do que você pagar bem o teu funcionário. Segundo ponto de motivação, você tratar bem ele. Porque se você paga mal, tratar ele bem, você não consegue motivar. Se você paga bem e tratar ele mal, menos ainda. Então você tem essas duas coisas. Primeira coisa, você tem que dar com que ele possa se manter, né? Se alimentar, se vestir. E o segundo é você tratar ele bem. Você tratar a pessoa bem. Eu procuro sempre fazer isso, tá? Nós não temos funcionários, nós temos equipe. Quando a gente precisa de alguém, a gente contrata alguns profissionais para nos auxiliar em alguns serviços que a gente não consegue fazer, tá? Qual que é a primeira coisa que eu faço? Pagamento justo. Paga justo, porque eu sei o que é trabalhar por pouco, tá? E outra, tratamento, educação. Então eu procuro fazer isso, Douglas. Então eu sou desprendido daquele negócio de o cara encher a cara e falar assim, encher a cara que eu digo assim de egoísmo, de arrogância. Até pode parecer, né? O bom durão, o bom ali meio serião, tal. Mas eu tenho isso comigo. Injustiça não é comigo e também eu não tô preocupado se o cara tá achando que eu tô bem, de barba, sem barba, careca, barrigudo. Eu não tô preocupado com isso, tá? Com o que a pessoa tá pensando de mim, isso pra mim não me quer nada. Então por que eu vou me preocupar? Quem que gerencia a minha casa? Quem que gerencia o meu dinheiro? Quem que cuida das minhas coisas? Quem cuida de mim? Porque a minha mulher cuida de mim. Eu até falo que ela cuida mais de mim do que eu dela, né? Hoje, você seguindo, estudando, né, o que a gente vem acompanhando de São José, e agora nós estamos fazendo a consagração São José, né? Eu ouço todo dia de manhã o Padre Marcos, daqui, Padre Marcos São Jorge, falando, né? Que só ali para nós já é uma benção. Só de ouvir ele falar para nós já é uma benção, né? E as coisas que ele vem falando, que a gente vai ouvindo, né? E o livro, tudo aquilo ali que a gente tem que acompanhar, a gente vai vendo o seguinte, que eu posso até ser que eu tenha enganado aqui, você é mais conhecedor disso. O homem que menos falou na Bíblia é um dos que mais ensinou. Sim. Então, por que eu vou ficar? Eu tenho que ser gestor de tudo. Não, deixa um pouquinho para ela. Aliás, deixa tudo para ela. Né? Deixa. Tô achando que tá me explorando. Vou sair daqui, vou. Deixa eu colocar água pra você aqui. Deixa. Eu quero falar de um tema que eu acho que vai ser muito legal. Quero registrar que a água é quente, tá? Água aqui. Não veio gelo. Não vejo. Só pra Vera. Ó, o cara. Deixa eu aqui. Antes de eu fazer uma pergunta que eu acho que vai ser muito legal da gente falar, deixa eu falar só com os patrocinadores nossos aqui. E eu queria falar pra você que nos acompanha a seguir essa galera. Cada apoiador que tá aqui, ele faz esse podcast acontecer. Ele leva cada vez a mais pessoas
junto com você. Eu posso, né, Francesco, dizer que o podcast ele é mantido pela audiência de vocês que está junto conosco e dos apoiadores que faz tudo isso aqui acontecer. Então eu quero agradecer demais a você que está acompanhando, assistindo e compartilhando nas nossas redes sociais, mas também aos apoiadores. Posso pedir para você, segue essa galera, se é da sua cidade, se você pode, consuma lá, ajude esse pessoal que está ajudando essa mensagem, ensinando a gente cada dia mais a viver. Acompanhe o pessoal aí. A Encantos da Fé é uma indústria de artigos religiosos católicos, localizada em Cianorte, no Paraná. Aqui, cada produto é cuidadosamente desenvolvido e produzido por nós, uma equipe humanizada e qualificada. Pensamos em cada detalhe das peças. Nós unimos qualidade e propósito. Somos especializados em peças em metal, que carregam um brilho diferenciado, graças ao toque final do nosso verniz automotivo. Tudo aqui é feito com respeito e amor pela missão de evangelizar. Nosso compromisso é oferecer peças de qualidade que carregam um significado especial. Mais que produtos, criamos símbolos de fé que acompanham pessoas em momentos de oração, esperança e devoção. Se você é lojista, busca por peças de qualidade, entre em contato com os nossos representantes. Estamos aqui para atender você. Por que escolher a Botânica? Porque aqui você tem qualidade, segurança e um cuidado feito para você. Trabalhamos com tecnologia avançada e profissionais qualificados para garantir que seu tratamento seja único, seja para cuidados diários ou necessidades específicas. Nossas fórmulas são feitas com carinho e precisão. Venha conhecer a Botânica. Chama no WhatsApp e descubra um novo jeito de cuidar da sua saúde. Quando nós evangelizamos, semeamos algo no coração das pessoas. E a escolha de um presente pode se tornar um caminho de encontro com Deus. Um altar montado com amor. Um crucifixo fixado acima da porta. A vela acesa para orar. Um terço personalizado especialmente com o seu nome. Muitas vezes queremos encontrar um meio de aproximar as pessoas de Deus. A Divino Amor é um lugar muito especial, onde encontramos tudo o que precisa para esta missão. Quando você precisar de um presente que dê testemunho de esperança, fé e amor, vem para cá, que cada item tem essa missão. Somos a Divino Amor de Toledo, presentes que evangelizam. E voltando aqui, deixa eu te pedir um favor, compartilha. Você que tá aqui conosco no YouTube, pega, vai ser uma flechinha vesguinha, assim, ela tá toda, você clica e envia pra todo mundo que você gosta. Manda no grupo da família, manda pros amigos, manda pro inimigo, às vezes só pra irritar ele com uma coisa positiva. E também lá no seu Instagram, você pode entrar lá no Instagram do Pode Viver e compartilhar os nossos reels, compartilhar as nossas postagens. Tem frases dos nossos convidados, tem conteúdo, tem cada coisa fantástica que você pode estar ajudando a movimentar. Compartilhar também é uma forma de evangelizar, também é uma forma de chegar uma palavra positiva àqueles que mais precisam.
Compartilhe o conteúdo do Pode Viver, que vai ser fantástico para sua vida e para quem recebe. Que orgulho do fofinho. Você Você sabia dessa, Rubão? Os caras deu um novo apelido pra ele lá no Forja. Não, como é que é? Não, Fofinho. Por que será? Isso aí é o oposto. Quando ele fala fofinho, quer dizer que é bruto. Bom, eu, na verdade, eu não ligo muito, viu, Francisco? Essa questão, mas eu conheço um amigo nosso lá que não vai gostar muito desse apelido em relação a ele, não. Até porque eu acho que não foi ele que deu esse apelido. Então, o nosso amigo Luiz, né? O Luizinho, parceiro nosso. Que Luizão, agora pai, né, moço? beijo pra você, Luizinho. Te amo de verdade, cara. Um dos caras que eu aprendi a gostar demais no Forja. Me ajudou muito no Forja. É meu parceiro lá, nosso parceiro, né, Douglas? Nosso parceiro. E é o cara, camisa 10 do Douglas, tá? Quem não sabe, o camisa 10 do Douglas é o, como é que fala? O fiel escudeiro, né? O fiel escudeiro, meu Deus. O Luizinho não vai, é quase um pedaço meu que tá faltando. Sem brincadeira. Luizinho, te amo. Manda um beijo pra Lu, pra sua menininha agora, você viu, né? Agora é pai de menina, né? Pai de menina. Pai de menina e tem um casalzinho. Coisa, ó, parabéns, que agora também ele é ministro de Eucaristia, não é isso? Nosso ministro. Nosso Luiz ministro. é fantástico. Luiz velho. é fora de comum. Fora do comum. Sabe uma coisa que eu queria conversar com vocês? Quando eu vou falar para casais, a gente vai falar sobre casamento, existe uma coisa muito interessante que eu vejo que às vezes vem à tona, que é a bagagem do outro. E eu vejo que às vezes as pessoas ela traz conflitos que não são dela para dentro de casa. E às vezes o outro pega conflitos que não existiam e se tornam. Porque o casamento, ele é isso que eu falei no começo, né? É um reestruturar. O que o outro foi, deixou de ser, o que ele viveu, deixou de viver, por mais que possa ter machucado, ferido ou gerado uma característica, fica para trás. Não tem como falar que o Rubão solteiro ou a Vera solteira influencia no que vocês são hoje. Porque a primeira coisa que eu achei legal que vocês deixaram muito claro foi o conceito de ter que encontrar um meio de fazer vocês darem certo. E o primeiro passo é você desfazer de quem você é. Né? Igual você falou, o Rubão era um pouco mais grosso, bruto, rústico, né? O que eu não acredito, você acredita? É que eu não tenho a foto. Se eu tivesse uma foto do Forja, eu posso... É que Deus sabe, na sua sabedoria, que talvez tiraria um lado muito ruim, meu. Mas eu falo assim, é você conseguir se desconstruir, né? Às vezes a gente quer desconstruir o outro sem nos desconstruir. E eu queria que vocês, já, né, com toda a experiência que vocês têm, tudo que vocês já vivem, como que vocês acham que um casal hoje, ele começa uma história entendendo, respeitando e também, se necessário, abandonando a bagagem que trouxe até ali? Douglas, na verdade, assim, pra mim, eu falo que eu tive um agravante, né? Quando a gente casou, porque o Rubem já teve um relacionamento antes e veio com 2 filhos, né? Então, assim, e eu não queria ter filhos. Então, eu falei assim, casei com o pacote, né? Então, assim, só que ele sempre colocou assim pra mim, primeiro os meus filhos, depois você, né? Aí a gente até brinca, porque quando veio o Miguel, eu falei assim, você foi pro segundo da fila, né? E daí ele falou assim, mas você também. Eu falei, não, porque filha sempre é primeiro lugar. Então eu continuei no segundo já, né? Não mudei de posição. Né? Então, assim, eu tive que me adaptar né? Eu tinha 2 filhos e tal, né? E um depois veio morar com a gente, me ajudar no meu trabalho na época. Mas, assim, eu entendi que fazia parte do pacote, né? Então, assim, eu sempre respeitei, eu nunca me meti. Quando o Pedro veio morar com a gente, então eu falava assim pro Rubens, eu vou chamar a atenção, ele já era adulto, né? Ou vou te falar alguma coisa em relação ao seu filho, quando ele fizer alguma coisa dentro de casa que eu não gostar. Mas a educação dele, ele tem um pai e uma mãe. Então, eu nunca me meti na educação. Então, eu acho assim, o diálogo, né? Então, a gente sempre conversou muito, né? Assim, com as diferenças, porque tinha essa questão, né? Que eu falava assim, quando eu casei, eu até brinco, que eu falo assim, eu não queria nem casar e ter filho, não sei nem como que eu casei, né? Não é assim, não fui aquela mulher de criança que sonhava em casar, ter filhos, né? E depois acabei casando, deu certo, e veio o Miguel, que é a nossa alegria, né? E então, assim, eu acho que a gente sempre conversa, às vezes em relação ao Miguel, às vezes acontece alguma coisa, ele chega e me fala,
da minha família, que eu tenho ali, né? A minha família próxima. Às vezes eu vou lá, acontece alguma coisa, eu volto chateada, ele me põe no eixo. Então, assim, é sempre um aconselhando o outro, um ajudando o outro, né? Na hora da dificuldade. E é isso, e entender a diferença um do outro. Né? A partir do momento que você entende a diferença que tem, né, no casal, ele brinca, ele fala que eu que mando, e realmente acho que eu que mando. O Miguel fala que eu que mando, né? Mas deu certo. Né? Então, mas é realmente respeitando o espaço do outro. Eu sei das coisas que ele gosta, né? Um dia ele me chamou pra ir num... A gente foi pra São Paulo na casa do meu irmão e tinha um jogo do Palmeiras, em Campinas. Aí ele falou assim, vamos no jogo. Ah, tá bom, vamos no jogo. Agora que eu cheguei lá, que eu vi aquela torcida organizada, eu quase saí correndo de medo. Que subiram quebrando tudo e desceram. Mas era a torcida organizada, né? Então eu falei assim pra ele, ó, a partir de hoje, eu não vou mais em tudo que você. Parou. Então a gente brinca, né, disso, né? Mas assim, eu sempre... ele quer ir nesse lugar? Eu não gosto muito, mas eu vou. Porque assim, eu tenho que ceder, né? E então assim, a gente sempre procura fazer o bem pro outro, né? É o que ele falou, fazer o outro feliz. Né? Não adianta eu estar feliz, o Miguel só tá feliz e ele tá com a gente triste. Né? E ele fala muito do Miguel porque até essa semana, como você sabe, meu pai tá doente, ele chegou pra mim e falou assim, eu até ia saindo, ele pegou e falou assim pra mim, mãe, você tá feliz? Aí a gente tinha passado uma semana bem conturbada com meu pai, né? Daí eu falei assim, filho, não é que a mãe não tá feliz, a mãe só tá triste na parte do vovô. Né? Não é nada aqui na minha casa. E a mãe até te pede perdão porque a mãe não tá tendo tempo pra você. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mamãe, eu sei que não é por sua culpa. Não é porque você quer. É porque você precisa fazer isso. Então, assim, eu falo que, ao mesmo tempo que eu falo assim que eu não pensava em ter filhos, o Miguel veio pra me levar pro céu. É o Miguel que vai me levar pro céu. Né? Junto com o Rubens. E, então, assim, eu acho que é entender a diferença um do outro, ver, né, o que o outro tem dificuldade e tentar ajudar. É isso. E muita conversa. Eu acho que a conversa, a Vera encerrou falando da conversa, eu acho que é uma das principais, tá, Douglas? Porque lógico, vocês nunca brigaram? Na verdade, faz alguns anos que a gente não briga, né? Se a gente for analisar, eu não lembro a última vez que a gente brigou. Brigar, não. Tem as discussões, eu acho que isso aqui tinha que ser assim, sabe, né? Então, que nem hoje mesmo, que ela falou que nós estávamos montando um negócio lá, ela queria fazer um negócio de um jeito, eu queria fazer de outro, mas são essas coisas do lar. Agora, brigar, de discutir por algum motivo, realmente eu não lembro, sem demagogia, eu não lembro a última vez que a gente brigou. Por quê? Porque a gente conversa muito, a gente conversa demais, cara. Demais não, a gente conversa o necessário, né? Não tem conversa demais. Mas a questão é justamente essa mesmo. Quando você faz uma pergunta, o que o outro precisa deixar para trás, eu tinha coisas que não tinha como eu deixar para trás. Eu já vim com 2 filhos, né? O Pedro e o Rubinho. Eu vim com o Rubinho do meu caçula, né? O Rubinho tem o meu nome e tudo, né? O Pedro, meu primogênito, né? São meus filhos que eu amo demais da conta. Como é que eu vou deixar para trás para começar um novo relacionamento? Não tem como. Não tem. Isso é impossível, tá? Então eu tinha que conciliar a minha vida com a vida com a Vera. O que eu fiz? Falei pra ela, olha, é o seguinte, nós podemos discutir qualquer coisa nós vamos discutir, nós vamos conversar, nós vamos debater, vamos chegar a uma conclusão juntos. Só que nada referente a meu filho vai ser nada referente a você vai ser superior aos meus filhos. Então, ou seja, a colocação de primeiro e segundo foi ela que colocou. Então eu vou estar sempre em segundo lugar. Eu falei, você vai estar sempre em segundo lugar. Né? Então foi muito lógico, muito, muito verdadeiro quando eu falei, é aquela velha história, não peça para eu escolher. Porque se eu tiver que escolher, você vai perder. Né? Então essa jogada, essa conversa, isso né, posto na mesa no começo do relacionamento, isso foi antes da gente casar, quando a gente estava namorando. Né? Então quando a gente estava namorando, ela não pensava em casar, eu já tive um relacionamento também, não estava com ideia de casar, queria ficar uma temporada, né, tranquilo. Feliz. Foi quase. Você sentiu isso também, Francesco? Você viu? Eu queria ficar uma temporada feliz. Não queria mais. Então, eu não quis falar para não dar triste pro casamento. Olha, gente, ó, depois de anos... sai depois de anos, a gente consegue fazer uma treta. Mas aí é o seguinte, o que acontece?
não foi. Então, vamos casar? Vamos. Beleza. Aí ela engravidou, tal. Pra mim, até eu falava, quando ela falava pra mim, ela falava assim que ela não queria ter filho, pra mim tá tudo certo. Opa, beleza. Eu já tenho 2 filhos. Entendeu? E ela? Aí eu falava assim, mas é ela que não quer, né? Se ela falar pra mim que ela quer ter filho, pra mim também tá bom. Mas se ela falar que ela não quer, então eu vou respeitar a vontade dela. Aí, tá, né? Deus nos emprestou o Miguel, né? Nós estamos com o Miguel, que Deus deixa ele com a gente. E tem sido realmente uma ponte para nós, para a gente poder dar mais uma galgada aí no caminho para o céu. Porque nós aprendemos com várias... O Miguel nos ensinou várias coisas. Uma delas foi realmente nós nos unirmos em prol de alguma coisa, né? Principalmente se o Miguel ele tem uma síndrome, né? Que é a síndrome de Tourette. E nós sofremos muito no começo, ela mais, né? E para poder a gente entender, para poder lidar com isso, ele que nos ensinou como é que lidar. Por isso que ele, tipo assim, ele não liga para isso. Tanto que a gente nem liga mais para isso. A gente fala que ele tem porque ele tem, tá lá diagnosticado. Mas a gente nem sente, né? O Miguel tá tudo certo com ele, né? E ele fica cada dia nos ensinando, né? Por que eu ia deixar tudo para trás para começar uma nova vida? Se eu tinha uma história bonita, eu tenho 2 filhos, né? Antes do casamento, são histórias bonitas. Um desses filhos me deu 2 netas. Eu já tenho 2 netas, Marias. Olha para você ver como é que é. Deus me dá tanta graça que eu tenho 2 Marias, né? A Maria Carolina e a Clara Maria. Uma de 7, né? 8, né? 8 que fez agora. E a Clarinha Deus ainda fez assim, ó. Vai nascer no dia do aniversário dela. Né? Então a Clarinha vai fazer 6 agora no dia 12 de junho. Então nós fizemos uma história junto. Mas por que nós chegamos a isso? Tem um detalhezinho aí que faz muita diferença. O bom humor. Cara, nós somos muito, muito bem-humorados, cara. Em casa. Bom, vocês me conhecem no dia a dia do Ford, você vê que ali... Acho. Né? Deus amado. O Rubão, ele é insuportavelmente feliz no Ford. É difícil aguentar. Eu falei, velho, você me incomoda de tão animado que você tá. E você vê assim o dia todo, cara. Eu sou assim em casa também. Tá? Às vezes eu tô lá meio quietão, meio tranquilo, mas do nada eu dou uma gargalhada, do nada eu faço alguma coisa, né? Eu gosto muito de ouvir coisas que te deixam pra cima, que te deixam feliz, né? Eu gosto disso, gosto de fazer os outros dar risada, né? Então, assim, nós temos um bom humor muito forte, em casa muito forte. Até essa questão que você falou aí, assim, eu era feliz, né? E eu falei, não, verdade que eu sou, a Vera dá risada, né? Ela dá risada, né? Qualquer não, em algum outro relacionamento, às vezes a pessoa podia falar assim, por quê? Você não tá feliz comigo? Você quer ficar solteiro? Nós não temos essas coisinhas pequenininhas, sabe? De, assim, por exemplo, quando eu vejo alguma mulher bonita, nossa, que mulher bonita, hein? Você viu como ela tá bonita? Ela fala, tá mesmo. Aí ela chega em mim e falou assim, nossa, eu fui lá, fulano, tinha como é que era? Um cara bonito lá, não sei o quê. Nem lembro que você falou isso esses dias agora. Falou assim, no policial. É o policial. Foi levar o pai dela lá em Cascavel lá e tinha um policial lá na UPCAM. Que daí ficou ela, a irmã dela, não sei que policial tava. Ela chegou, ela me contou, a irmã dela não contou pro marido. Contaram depois lá no almoço. Que bom, né? eu imagino a alegria do cunhado vendo esse podcast. Não, agora ele já sabe, né? Agora o Machado já sabe, né? Machado, abração pra você é parceiro, né? Então, aí só pra você ter uma ideia como é que é. Ela chegou, ela me contou, falou assim, vi um policial assim, daí eu peguei e falei, cuidado, como é que é? Você queria ser presa? Eu queria ser presa. Então, são brincadeiras, são coisas assim, também não sei se é muita brincadeira, né? Então, são coisas assim que, cara, deixa leve o dia a dia, deixa leve a convivência, tá? Uma coisa que eu vou falar aqui, assim, eu não tenho um pingo de ciúme da Vera. De nada. Eu não sei o que é ter ciúme. Tá? Eu não sei mesmo. Os caras falam, porque é confiança, porque não... Eu não sei, eu nunca senti ciúme. Eu tenho ciúme do meu filho. Meu filho eu tenho, tá? Agora, da Vera não. Porque você não... Não, eu amo de paixão minha mulher. Só que eu não tenho... ela vai não sei pra onde, vai... Né? Ela viajou esse tempo atrás pra fora do país aí. Vai, fica... Cara, pode ir tranquilo. Tudo que pode acontecer está na consciência dela. Tudo que ela pode fazer está na consciência dela. Você entendeu? Tudo é ela que vai arcar com essas coisas. Não eu. Eu tô de boa, eu tô tranquilo. Tudo que eu posso fazer em relação a prejudicar ela estará na minha consciência.
Eu não vou julgar ninguém, jamais, porque ele fez alguma coisa. Aquilo quem vai ter que julgar é ele. A convivência do marido e da mulher é outra coisa. Ah, eu vou me separar porque minha mulher me traiu, ou vou me separar porque minha mulher me traiu. Tudo bem. Tá? E eu acho que eu também faria isso. Acho não, tenho certeza que eu faria isso. Só que eu não vou nada, a consciência quer fazer de errado, tá lá. Tá tudo certo pra você? Você tem um bom lar, você tem uma boa convivência com seu marido, você tem uma boa convivência com sua esposa. Pô, se você tem o mínimo necessário para você viver e é feliz, não justifica você trocar aquela felicidade por um momento ali que não seria esse momento de prazer. Momento de aventura, vamos botar assim. Então a consciência é tua. Tá? Então por isso não me cabe, não preciso ter ciúme da minha esposa. Na verdade, eu falo assim pro Rubens, eu como esposa, né? Eu falo que eu sei o limite, até a gente, onde pode ir. Até no trabalho mesmo, eu atendo muito homens, né? Oficina, lava rápido. A maioria dos meus clientes são homens, assim, quando eu vou à parte de empresa particular, né? E aí até teve uma vez que um senhor me ligou, aí era para fazer um loteamento, um licenciamento do loteamento, né? Aí eu falei, cheguei nele e falei assim, amor, eu preciso ir lá em Cruzeiro, no loteamento, eu não quero ir sozinha. Né? Porque infelizmente tem esse negócio, né? Aí ele falou, tá bom, eu vou com você, marca lá que a gente vai junto. Por quê? Eu não me sentia à vontade de ir sozinha, ainda mais numa chácara que estava sendo loteada. Eu não conheço, né? Aí a gente até brinca que aí nós chegamos lá, ele estava esperando a gente, ele e a esposa, com picanha grelhada e suquinho. Eu falei assim, nossa. Suco de frutas vermelhas. Entendeu? Então eu falo assim. Gente boa demais da conta. Aí eu falo assim, nossa, você me deu sorte, porque cheguei lá, o meu cliente me esperando com picanha, né? Então, mas assim, então a gente. Eu falo que assim, eu sei até onde eu posso ir. Né? Eu viajo, né? Eu até brinco assim, graças a Deus, né? Que ele não quer ir comigo, porque senão não daria para ir os dois, né? Mas não teria dinheiro para os dois, né? Então, que ele continue ficando em casa. Mas eu sei até onde eu posso ir, com quem eu posso ir, o lugar que eu posso né? Que é o respeito, né? Eu acho que mas assim, o diálogo, Douglas, eu falo, né? O diálogo, se você não conversar, você pode usar uma expressão aqui bem enfurecido, né? Tá com aquele momento ali, tal. Eu não quero conversar. Tá bom, não quer aquele momento, não converse, mas converse depois. Tá? Porque você vai precisar justificar alguma coisa ou acertar algum ponto para o casamento continuar andando. Tá? É muito ruim quando você deixa algo no ar sem conversar. Vou passar por cima e vamos tocar daqui para frente. Não, se você parou ali para você tocar daqui para frente, alguma coisa você deixou para trás sem resolver. Você tem que resolver. E no casamento não é igual uma amizade. Não é igual uma amizade que você deixa de falar e daqui um mês você volta a falar, esqueceu aquilo lá e continua. O casamento continua, né? Lembra de como é? Meribá? Da pedra que bateu na mulher, não esquece, cara, né? Até uma brincadeira que os caras falam dessa, né? Que Moisés bateu na pedra, Deus falou, né? Fale com a pedra para poder dar água pro povo no deserto, né? Ele foi e feriu a pedra, né? Bateu na pedra. Aí Deus falou para ele, porque você feriu a pedra, você não vai entrar na terra prometida. Passou 40 anos, né? Quando Moisés achando que tava tudo certo, quando chegou no final, vai entrar, mas você não vai. Mas por quê? Porque você desobedeceu. Lembra de Meribá e mulher? É assim. Né? Passa 40 anos, quando tá ali naquele momento, você lembra de Meribá? Né? Lembra que você fez errado lá atrás? Então você tem que resolver. Você tem que resolver, porque senão vai rodar, e você vai voltar naquele negócio. Então, tipo assim, tem um termo que a gente usa, esqueleto no armário, ele é complicado. Você tira todos os esqueletos que você tem, sepulta ele, enterra ele, resolva o que você tem que resolver, porque senão tua vida não vai funcionar. Tá? E ainda mais, volta a dizer, você trabalhando com a esposa é pepino se você não resolver tudo. Porque eu falo assim, é um desafio, né, gente? Não adianta você falar. É ser humano, né? É carga, é bagagem, é história. É igual eu achei muito legal você falando assim, de tudo aquilo que eu poderia eliminar da minha vida, meus filhos não teriam como.
Então, e você falando assim, né? Eu já vim com o combo já, né? Então, é uma maturidade que a gente vai adquirindo ao decorrer do tempo, né? Eu não consigo ver um casamento feito por criança, sabe? Hoje eu falo assim, igual você falou, é coisinha pequena, birrinha, bobeirinha, que ou essa, e eu falo isso também porque o meu primeiro ano de casamento, meu Deus do céu, eu falei, eu vou perder meu réu primário. Eu vou voar em cima dali, não tem outra coisa. E a gente vai amadurecendo ao decorrer do tempo, e principalmente ao perceber que tem detalhes que nunca precisaram existir, né? É uma coisa assustadora. Deixa eu só abrir um espaço aqui que eu quero ir para uma pergunta que eu acho que vocês vão responder com a maior praticidade do mundo, com a maior facilidade do mundo, porque é algo que a gente vive quase todo dia, né? E eu queria falar dos nossos apoiadores, a galera que tá aí, que você já viu um tanto deles, agora tá vindo o pessoal, segue, compartilha, entra no Instagram desse pessoal, muito produto bom, profissionais competentes, pessoas que são da igreja, vinculado aos nossos valores. Quer dizer, o Pode Viver não é só feito por gente cristã, gente da igreja, mas também é apoiado por você que é da igreja e por esse pessoal. É muito bom saber que talvez esse ecossistema todo Pode Viver é sustentado e mantido por pessoas que têm o mesmo valor e o mesmo amor cristão. Acompanhe aí. And then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me, is that all allowed? And I'm too clever, and then I'm too fucking dumb. You hate it when I cry and it's just that time of the month. And I'm too perfect, to show you that I'm not 1,000 people I could be for you and you hate the fucking law. Cause I'm too messy, and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too... Se você pensou em qualidade e serviço eficiente, você pensa na Box 12 aqui de Palotina. E deixa eu te falar, se você procura serviços na parte de pintura, funelaria, também martelinho de ouro ou reparo básico, ajuste que o seu carro precisa, aqui tem. E se você é do agro, deixa eu te falar, troca de vidro da sua máquina, do seu implemento agrícola. Aqui na Box 12, os caras tá no 12. E eu nem preciso falar que o melhor atendimento, um atendimento personalizado é aqui, Box 12 em Palotina. Peças e serviços esperando por você. Docilar Braga, tudo que você precisa tem aqui. Para sua criança, para sua casa, para o seu pet. Pensou em algo, pensou em Docilar Braga. Vem conhecer a loja junto com a gente. Dá uma olhada na nossa linha pet. Mordedor, brinquedo, dosador de ração. Ó aqui, brinquedinho para o seu gato, bebedouro automático. Aqui o seu pet é tratado com carinho. Vamos continuar. Dá uma olhada aqui no setor de doce. Aquele doce caseiro, gostoso, que você é acostumado a comer na infância, tem aqui na Docilar Braga, mas também tem toda a linha de produção para você também fazer seu bolo, seu chocolate, seu ovo da Páscoa. Aqui na Docilar tem de tudo. E para você, amigo tererezeiro, dá uma olhada, erva trotes, mais garrafa, copo, tudo que você precisa para desfrutar do seu tereré com seus amigos, levar para o seu serviço, levar para casa, aonde você for, aqui na Docilar tem de tudo. E se você achou que era só tereré, para, meu amigo, bora matear, kit para chimarrão, bomba maravilhosa, garrafa térmica de todo tipo e, acima de tudo, também erva. Você pensou em tudo? Pensou em Docilar. E você achou que tinha terminado? Terminou não! Na Docilar tem toda essa linha de brinquedo para o menino, para a menina, para qualquer idade. Pensou em tudo? Pensou em Docilar. Docilar. Olá a todos os nossos clientes e amigos, venha conhecer o nosso novo espaço localizado no coração de Palotina, no centro, na rua Duque de Caxias, número 1375, com um espaço todo aconchegante para você e sua família. Aqui é a nossa sala de atendimento,
que nós da Empire pensamos em cada cantinho para atender você e sua família, com o maior conforto e disponibilidade do nosso time de corretores, onde estaremos preparados para apresentar isso aqui, nosso time de vendas, locação e trazer o melhor para o seu imóvel e seu problema. Essa é nossa sala de reuniões, onde foi pensado e planejado para nós apresentarmos todos os nossos projetos, desde venda, locação. Vem para cá, vem tomar um café, um cappuccino, um mocassino com a gente e venha se sentir em casa conosco. Agora que você viu nosso espaço digitalmente, venha conhecer nosso espaço fisicamente. Nosso time de corretores vai estar preparado para melhor lhe atender. Voltando aqui. Os bastidores aqui. Deixa eu falar algo. Acho que é um tema que eu queria muito falar e a gente fala muito deles. Eu queria que vocês falassem do acampamento na vida de vocês. Né? Vocês deram uma pincelada por cima falando, né, da Vera levar o roubão, mas lógico, todo mundo sabe, né? O lado ruim do casamento é o roubão. Você tinha dúvida disso? Não, tinha nem eu não, não tinha né? dúvida disso. Nenhuma, não. Eu queria que vocês falassem do acampamento. Uma porque vocês vivem e viveram, né? Mesmo que talvez a gente desacelere em algum momento da vida, eu vejo que vocês vivem e viveram o acampamento na sua intensidade, né? Sim, eu fiz primeiro, né, o sênior. E eu falo assim que pro nosso casamento, pro nosso relacionamento, o acampamento veio para arrumar o nosso casamento, né? E aí com isso, o Rubens falava que não ia, até que apareceram anjos na nossa vida. E eu até lembro assim que o diácono Nivaldo, na época, ele falou assim, que é lá de Maria Helena, eu tinha pedido uma ficha para o Rubens, né? Só que a gente morava em Marama ainda na época. E iam 60 pessoas de Pérola fazer lá. E a gente não ia na igreja, o Rubens não ia na igreja. Então nós não tínhamos uma paróquia para mandar o Rubens, né? Vai por essa paróquia. Aí eu tinha feito o sênior no carnaval e trabalhei em maio no Mirim. E nesse acampamento Mirim, já ia ter logo em seguida esse sênior, né? Que foi o pessoal de Pérola, uns amigos nossos, inclusive meu cunhado. E eu lembro que eu cheguei debaixo de um pé de manga lá no sítio de Maria Helena e pedi para o diácono. Eu falei, diácono, eu quero tipo de uma coisa. Eu nem conhecia ele. Assim, conhecia ali, né? Das condições do acampamento. E eu falei assim, eu quero uma ficha para o meu marido. Mas eu quero aquela ficha que não é de ninguém. Que se ele vier, ótimo. Se ele não vier, não vai tomar o lugar de ninguém. Aí eu lembro a resposta que ele me deu, assim, que me marcou muito. Ele falou assim, minha filha, aonde... Porque eu falei que aí vinha 60 de pérolas, então eu pedi para pôr essa ficha dele como se fosse pessoal de Pérola, né? Porque eu sou de Pérola, vamos dizer assim, né? A gente morava em Marama, mas eu sempre fui de Pérola. E aí ele olhou para mim e falou assim, minha filha, onde cabe 60, cabe 61. Se ele vier, nós vamos ter 61 de Pérola. Se ele não vier, nós vamos ter 60. E essa ficha chegou na minha casa preenchida, tudo prontinho. E o Rubens só precisava assinar. E eu lembro assim que de pessoal de Maria Helena, acho que é por isso que eu amo o pessoal de lá, que eu falei assim, ele não quer. E eu falei, não, nós vamos rezar. Nós vamos rezar e ele vai vir para o acampamento. Numa quinta-feira eu tinha pedido para um amigo nosso, o Zé Ferla. Você conhece ele muito bem. E eu cheguei no Zé e falei assim, Zé, eu preciso que você leve o Rubens para o acampamento. Porque não dá. Eu preciso que alguma coisa, né, ajude. Porque realmente a gente não estava muito bacana. A gente não tinha esse negócio ainda de respeitar, né, a diferença do outro. E aí a gente veio para Pérola, na casa dos meus pais. E na hora que a gente estava chegando em Marama, ele falou assim, ó, eu vou te falar uma coisa, mas você não conta para ninguém. Eu vou para acampamento. Aí eu fui lá, arrumei as coisas dele rapidinho. Ele foi para acampamento e... Foi no domingo, o acampamento era na quarta. Na quarta, né? Como a ficha era aquela ficha que não atrapalhava ninguém, não tinha problema. Aí ele chegou em casa, assinou, eu liguei para o diácono, e diácono, ele vai, né? Tanto que aí eu realmente não contei. Aí a hora que eu cheguei lá em Pérola, tava um amigo nosso de Pérola, lá em Maria Helena, né? Que eu fui levar ele, né? Aí tava o padre Marcos, que era de lá, e um amigo nosso, ele falou assim, o que você tá fazendo aqui? Falei, meu marido veio. Ele falou, não acredito. Falei, veio. Né? Um amigo nosso falou pra gente que sabia que o Rubens não queria ir. Então, assim, pro nosso casamento, o sênior foi assim, maravilhoso. E depois a gente fez o de casais, que eu falo assim,
veio para acertar mais algumas coisinhas entre casal, né? Porque é um acampamento de casal. Mas eu falo assim, que eu sou uma mulher antes e uma pós o acampamento de mulheres. Ai, que legal. Eu fiz o primeiro ali de Pérola, né? Foi o ano retrasado. E foi um ano, assim, muito difícil para mim, por causa do Miguel. O Miguel chegou numa fase da síndrome de Tourette que ele puxava roupa, ele queria arrancar roupa, né? Porque o síndrome de Tourette são tiques, né? A família quase não é ansiosa, né? Então... Então, ele começou com esses tiques e, na época, a gente não sabia o que era, né? Porque não conhece. A gente ouve muito hoje falando do autismo, né? Mas, que na verdade, é a síndrome de Tourette, né? E a gente começou aquilo e eu não sabia lidar. Eu falo assim, que quando a gente tem a criança com algum problema neurológico, ou, né, às vezes até mesmo uma deficiência, é muito difícil para a mãe aceitar. Né? Aí tem gente que chega para mim e fala assim, ai, aquela criança tem isso, a mãe não vai para o hospital, a mãe não aceita. Mas eu vivi isso. Então eu falo assim, é muito difícil para aceitar. E quando eu fui para o acampamento, eu sempre tive assim comigo, que eu ajudo todo mundo. Mas eu nunca tive coragem de pedir ajuda ou de deixar ser ajudada. Isso era o meu defeito, justamente porque sempre quis fazer tudo, né? A louca, né? A desvairada. E num acampamento de mulheres, teve um momento lá que a pessoa que estava cuidando da gente, né? Ela chegou e falou assim, você não vai lá fazer esse momento? Eu falei, não, eu conheço esse momento. Esse, né, o instrumento que eles estavam usando lá, a gente tinha um igual em casa. Eu falei, já fiz isso aí, sei de novo. E tinha que ajudar as outras mulheres, né? Para concluir aquele momento, né? Eu falei, eu cansei de ajudar. Bem ignorante mesmo, eu cansei de ajudar. E fiquei sozinha, foi todas as campistas. E a besta lá parada, né? Olhando assim, falei assim. Aí ela ficou sem entender, né? Era uma senhora de Umarama, né? Muito querida, daí ela falou assim, tem certeza? Eu falei, tem, então eu vou ficar aqui com você. E ela ficou do meu lado. De repente eu senti que eu tinha que ir. Aí saí correndo. Aí ela saiu outra, onde você vai? Eu falei, eu vou lá fazer o momento. Ela falou assim, então vai. Aí no que eu atravei, no final, assim, que aí parava bem dentro do barracão, no altar, né? Ela falou assim, ela chegou bem, não pisa aqui. Eu pisei com os 2 pés. No que eu pisei com os 2 pés, eu falo que eu senti que Deus me pegou no colo. Então ali eu entendi, eu tirei todo o peso, porque eu falo que era um peso assim de Tourette pra mim, porque eu não sabia lidar, eu chorava o dia inteiro, eu passei 1 ano chorando. Né? Porque teve vezes o Miguel olhar pra mim e falar assim, mãe, eu quero morrer. Oh, meu Deus. Os meus amigos não têm isso, por que eu tenho? Eu vou me matar. Então, você ouvir isso de um filho que na época tinha 7, 8 anos, né? Era muito, muito difícil. Foi muito difícil para mim. E ali eu entendi que eu não estava sozinha para aquele momento. Né? Então, assim, eu saí, até quando eu cheguei, contei para ele, porque não vai fazer acampamento de mulher mesmo, ele falou assim, mas isso aí, que coisa mais besta tem aqui em casa. Falei, pois é, Deus age na gente, né? Acho que pega ali bem na ignorância da gente mesmo, né? Que pra que eu vou fazer isso, né? Então eu falo assim, que o acampamento, pra mim, ele veio a somar na nossa vida, porque fez todo o diferencial, tanto o sênior, o casais ali, ele veio para acertar algumas coisas, e o de mulheres para virar minha chave. Ele virou a minha chave, assim, eu entendi muito. Hoje eu lido muito bem com o Miguel. Eu até falo assim, se eu estivesse falando isso para você agora sobre o Miguel, eu estaria aqui, a Aline trazendo água com açúcar para mim, né? Porque eu chorava demais. E hoje não, hoje o Miguel tira de boa. Eu falo assim que o Miguel, ele veio... como eu nunca pensava em ter filhos, né? Então, sempre às vezes eu falo assim, meu Deus, né? Me deu Miguel e tal. E hoje eu entendo que realmente o Miguel veio. Porque quando eu faço uma pergunta para Deus... Não é um questionamento, mas que tem alguma coisa assim que você fala assim, ai Deus, isso, tal. O Miguel vem com a resposta. Uma vez eu estava com um problema familiar e eu fui numa missa e na hora da consagração, né, que eu me ajoelhei lá da consagração da hóstia, né, aí eu falei assim, Deus, me mostra que eu tô certo, que eu não tô fazendo errado. Aí lá em Pérola tem o diziminho das crianças, que é um simbólico para a gente ensinar as crianças a ser caridosas.
Aí o padre Leandro, já era o padre Leandro. Aí eu acho que eu tinha mandado um diziminho do Miguel, né? Daí ele pegou e falou assim: vamos sortear o brinde do diziminho das crianças. Aí lá, Miguel Antônio. Lá vai o Miguel, ele veio com uma Nossa Senhora criança, né? Sim. A Nossa Senhora de Fátima criança. Aí ele chegou e falou assim: toma, mãe, pra você. Então, assim, pra mim, ali eu entendi que era a resposta. Então, assim, aí ele tem N coisas, assim, que ele faz com a gente em termos de caridade, que eu falo assim, meu Deus do céu, tem dia que ele me dá eu falo assim, não é nem tapa de luva de pelica, ele já me dá um soco, né? Pra mostrar assim, mãe, faz isso, mãe, aquilo. Então, veio, né? Aí ele fez o mirim, primeiro ele fez o manaim, o mirim, aí fala assim, é uma ironia, porque a gente vive acampamento e o Miguel não gosta. E ele não gosta. Né? Não tem ar-condicionado. Não tem ar-condicionado. Nosso filho é garoto urbano, né? E o acampamento, então, para mim é isso. Eu acho que foi, assim, tudo pra gente, assim, para transformar o nosso casamento, nosso relacionamento no que é hoje. Então, o acampamento é isso aí mesmo. Ela já contou a história aí do sênior nosso, né? Do meu, né? O meu também foi assim. Eu nunca fui no sênior pensando em ir embora. Todo mundo vai querendo ir embora, né? Eu demorei para aceitar aí, mas quando eu fui para ficar. Eu não sou de desistir. Assim foi no Forja, né? Por mais que eu tava ali, né, fisicamente me sentindo, né, cansado, dolorido, enfim, mas eu tinha um objetivo, eu tinha um porquê estar ali. E o acampamento também, né? Engraçado que no meu acampamento sênior eu tava na equipe lá e nossa equipe é unida até hoje, a gente conversa, tá, até hoje tudo certinho. Né, temos amigos irmãos de acampamento que virou irmão nosso mesmo, né? O Luciano, né? O Bolt. Luciano é meu irmão de acampamento. Luciano, um beijo pra você e pra Márcia, se vocês estiverem vendo. Amo demais a família deles, eu até brinco lá, todos os neguinhos, né? Meus queridos, né? São realmente um irmão que o acampamento me deu. E todos os outros, né? Não vou falar o nome de todo mundo não, mas todo o pessoal lá. E quando nós começamos a ouvir algumas coisas dentro do acampamento, eu entendi, falei assim, cara, por que eu tô aqui? Deus deve ter alguma coisa para mim. Porque eu não tenho nada disso que esse pessoal tá falando aí. Né? Eu não tenho esse problema. Né? Eu até brinco, porque eu falo assim, eu não tenho ninguém com câncer, não tenho ninguém assim, com deficiência, não tenho ninguém com algum vício, né? E era Deus me preparando, né, para as coisas que viriam na minha vida, né? O Miguel veio com o Tourette, já tinha o Miguel, mas depois descobriu o Tourette com 6 anos, né? E depois o meu sogro, né? Meu irmão que faleceu depois de câncer. Então, assim, a gente veio nos preparando para aquilo, para ter uma visão de que assim, não é só conosco que acontece, não é só na nossa família que acontece com os outros também. Então, assim, hoje eu consigo entender isso. Mas o acampamento para mim, Douglas, eu vou falar a verdade pra você, eu fiz acampamento de homens também, fizemos de casais, como ela falou, tal, né? Já participei nos acampamentos aí do Raiz, que para mim é um acampamento maravilhoso. Eu também gosto. Né? Gosto demais, é sempre... Só que hoje eu diminuí, assim, 80% de acampamento, até mais um pouco, tipo assim, 90% de acampamento. Eu cheguei em 10 acampamentos num ano. Quase mais. Um por mês. Quase um por mês, né? Então era assim, eu lembro bem que uma vez eu cheguei de Maria Helena num acampamento, acho que foi um acampamento de carnaval, não me lembro, sei que foi um acampamento que eu cheguei no domingo, não foi carnaval, eu cheguei no domingo à noite, eu troquei as coisas do carro lá, as roupas ali e tal, e que na terça eu já entrava em pé lá em outro. Só né? Bate e volta só tirei, né? Eu cheguei de Maria Helena, só tirei as coisas, troquei de roupa, troquei as roupas, né? E já fui para outro acampamento. Então, assim, eu tinha essa vontade muito grande de ir em acampamento, sim. Hoje eu diminui bastante, não porque eu não deixei de acreditar em acampamento, não. É porque eu acho que a gente vai evoluindo em algumas coisas, né? Hoje, eu até falo para todo mundo, né, sobre o Forja. Hoje, o que me manteve na linha, em termos de espiritualidade, foi o Forja. Eu consigo enxergar no Forja hoje alguma coisa que eu não consegui ver no acampamento, né? Então, tanto que eu falo para todo mundo, que você já teve presente algumas vezes que eu falei isso, que não tem, na minha opinião, não tem acampamento para bater no Forja. Hoje, o Forja, até eu cito, que é um acampamento itinerante, né?
Cada dia nós estamos numa cidade fazendo um acampamento. Então são um acampamento em várias cidades durante 4 dias com as mesmas pessoas, só que todos eles são diferentes um do outro. Né? A gente não pode nem falar que é sênior nem que é nada. Então assim, nós fazemos aqui hoje em São Jorge, amanhã nós vamos fazer em Autônia, depois nós vamos fazer lá em Iporã, vamos terminar em Palotina. Então cada um desses é um acampamento com as mesmas pessoas, só que eles são todos diferentes um do outro, né? E hoje o que eu consigo sentir, além de muita felicidade, né, que nós estamos no sistema agora há pouco, de estar no Forja, é a mudança, aquela mudança que a gente vê durante o acampamento do campista quando chega, quando ele vai embora, tem uma mudança muito, muito drástica, né? O Forja a gente consegue ver, além da mudança, a superação. E isso que me motiva muito hoje. Tá? Então, eu optei, até eu falei isso uma vez num terço de São José, eu optei por deixar um pouco os acampamentos, até porque tem servo pra caramba hoje. Hoje tem, né? graças a Deus. Né? Pra poder me dedicar um pouco mais ao Forja. Né? Então, assim, eu quero estar em todos os Forjas, quero servir em todos os Forjas, e por isso eu tive que abrir mão de alguns acampamentos. Né? Então, por esse ano eu servi no de homens, né? Foi único, né? Foi só servir no de homens aqui. E não sei se eu vou servir em outro acampamento. Acampamento mesmo, acho que não tem nenhum programado. Talvez um de casal ou um raiz que tiver por aí, possa até ir. Tá? Mas eu não vou, por quê? Porque eu quero deixar tudo alinhado, porque nós temos a empresa para tocar. A Vera, como ela não vai ainda no Aurora, né? Não começou, que depois também vai sentir isso, ela tá indo nos acampamentos. Então ela vai, acho que é o terceiro acampamento que ela já vai esse ano agora. Né? Então, tudo bem. Ela vai, eu fico cuidando do Miguel, cuidando da casa, cuidando da empresa, para ela poder ir. Só que eu tenho, quando eu for no Forja, eu vou também, e ela fica cuidando. Então, hoje, para mim, às vezes a gente tá falando do Forja, o pessoal que às vezes está assistindo até sabe o que é o Forja, mas como ele é um evento, vamos botar assim, né? Um movimento feito só para homens, né? O Forja é só para homens, é difícil a mulher entender a grandiosidade que isso é na vida do homem. Às vezes sente sim. Vou até citar um negócio que um amigo nosso lá outro dia me ligou, antes do último Forja nosso, me ligou perguntando como é que era o Forja. Como é que era o Forja? Você fez o Forja, como é que era o Forja? Eu falei, eu não vou responder. Eu vou deixar a Vera responder para você. E passei para ela responder para ele. Porque é ela que vai ver. Porque se eu falar que eu mudei, que eu melhorei, é eu falando que eu sou bonito. Né? E não adianta você, porque se você falar que você é bonito, só você acha você bonito. Você tem que deixar os outros falar que você é bonito, porque é dois, é você e o outro. Aí eu falo, não, deixa a Vera falar. Aí ela pegou e falou, olha, eu vou falar pra você o que aconteceu com o Rubens pós o Forja na minha casa. E eu já era campista, tá? E campista assíduo. Uma caminhada muito forte no acampamento. Tá? Mas ali no Forja me mostrou, e realmente eu senti isso no meu coração. Eu senti isso. Eu fico muito triste quando... Só perdi um terço até agora. Eu só fico muito triste quando não tenho terço do São José. Eu queria, porque eu levanto cedo todo dia, eu queria que tivesse terço todo dia. Eu queria que todo dia nós tivéssemos um encontro do terço de São José. Porque eu me sinto muito bem, né? E não é nem falar das pessoas. Não vou nem falar pelas pessoas, porque as pessoas estão em cada... Tá tudo longe. Eu sou mais perto aqui, é eu e você aqui, né? O restante da pessoa tá tudo longe, né? Mas eu me sinto muito bem ali. Quando dá 6 horas da manhã ali para fazer o terço ali, eu fico muito feliz, meu dia fica bom, né? Então, isso é coisa que nós pegamos lá atrás. Então, hoje, falar do acampamento é bom, é gostoso, façam. Experimentem, né? Experimente, vão lá, experimentem o acampamento. Quem nunca fez? O pessoal, até os forjistas que estão com a gente, eu trouxe o Enoar outro dia para fazer o de homens aqui. Enoar, vamos lá, vem fazer o de homens. Ele veio, fez aqui. E ele tá encantado, hein? Tá. Sábado mesmo, meu Deus do céu. Não, porque eu quero estar junto com o Rubão lá no Forja, que não sei o que, não me troca, não me tira. Então, são irmãos, né, que a gente adquiriu durante a caminhada. E o Enoar, então, no dia que eu convidei ele e ele não era campista de nada, né? Não era campista de nada. Aí era só forjista. Mas tem uma caminhada forte lá no movimento Tabor deles, né? Se não me engano. Isso. Acho que é a caminhada lá no movimento Tabor ou Monte Tabor. Comunidade Católica Tabor. Tabor, né? Alguma coisa assim. Não vou me falar pra não falar errado, mas você corrigindo aí tá tudo certo. Eu sei que era alguma coisa Tabor, né? Que ele fala, eu sou ali e tal. Cara,
dia que eu convidei ele, o cara, vem fazer o acampamento de homem. Você vai servir? Eu falei, vou servir, vem. Independente de eu servir ou não. Eu queria que ele viesse fazer. Veio, fez, foi embora todo alegre, todo feliz. Né? Agora já pediu para arrumar um de mulheres para a mulher dele fazer, pois ele quer fazer o sênior. Cara, legal, tem que participar, tem que fazer. São movimentos que você te encaminha, te aproxima de Deus. Né? Agora, para mim, eu sem querer ser arrogante, já sendo arrogante, eu acho que eu já andei essa fase. Eu tenho que tentar melhorar daqui para frente mais. Melhorar mais. O Forja fez isso comigo. Participei do Moriá. Cara, fantástico Moriá. Fantástico. Sou um dos defensores de ter um Moriá aqui na nossa região agora. Né? Já falei isso aí com você, com o Douglas. E volta, nós temos que ter um Moriá aqui. Não porque Toledo, lá onde está sendo, nada a ver. É porque eu acho que aqui merece um Moriá. A comunidade aqui merece um Moriá. Já falei até com o Padre Marcos já isso. Isso. Né? Para que aqui tenha um Moriá. Porque tudo é real no Moriá. Tudo é real no Moriá. E realmente tudo é real no Moriá. Você precisa viver aquilo. Porque é um acampamento para campista. Né? Para campista de sênior. Não é qualquer campista ainda. Eu fiz lá o... Não. Você tem que ir lá fazer o de sênior para você fazer o Moriá. Então são coisas que você tem que começar a avançar. Então o acampamento para mim é maravilhoso. Ótimo. Fez uma mudança muito grande. Estou próximo de Deus. Voltei a me aproximar de Deus. E por quê? Não vou falar de novo. Porque eu me aproximei de Deus. Porque Deus nunca se afastou de mim. Eu que voltei para Deus. Né? Por causa do acampamento. Né? Por causa da Vera. Se não fosse ela insistir, eu não teria ido. Porém, eu acho que agora nós já estamos avançando. Como eu não vou fazer aposta, porque eu não sou de apostar, mas eu sou de garantir as coisas. Como eu garanto que a questão do Aurora vai ser, infelizmente ou felizmente, eu não sei qual vai ser o termo que nós vamos citar aqui, infelizmente porque vai ser só e felizmente porque tem o suficiente lá dentro das guerreiras, né? Vai ser só para as guerreiras nesse primeiro momento, mas felizmente porque tem número suficiente para isso. E todas estão querendo. E infelizmente porque as outras que não são guerreiras não vão poder participar nesse primeiro momento. Mas também vão fazer diferente. A Vera falou que o acampamento de mulheres, para ela, foi um marco, uma virada de chave, uma mudança. Que massa. Né? Ótimo. Quando fizer o Aurora, vai sentir mais ainda. Entendeu? Vai se aproximar mais de Maria, vai se aproximar mais de Jesus. Né? Vai ouvir também sobre São José. Então, tipo assim, ao contrário de quem pensa, nós não rezamos só São José, nós rezamos Ave Maria e muita Ave Maria, tá? Né? Nós rezamos muita Ave Maria. Né? Agora, o que acontece? Então, hoje eu vejo o Forja como ao galgar mais. Nós precisamos trazer esse não sei se eu posso citar movimento, mas trazer o Forja aqui para nossa região, para nós aqui da Diocese de Umuarama, começar a entender o que é realmente a oração. Porque tem o terço dos homens, né? Não sei se aqui em São Jorge tem, mas tem o terço dos homens. Já é forte, já é pesado. Mas, olha, eu não vou dizer ironia, mas olha, os homens se reúnem para rezar Ave Maria. Sim. A hora que os homens se reunirem para rezar São José, vai ficar mais forte ainda. Eu acredito nisso também. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, nós os homens que estamos nos reunindo, estamos nos reunindo para rezar a Ave Maria. Tudo certo. Mas vamos começar a reunir para rezar São José também. Para você vai ver como é que vai fazer a mudança. Eu falo isso porque foi o que aconteceu na minha vida. Tá? Consagração ao São José. Estou fazendo, a Vera já é. Eu estou fazendo a consagração ao São José. Eu sempre quis ser consagrada a Nossa Senhora. E Nossa Senhora Aparecida, de quem eu sou devoto. Né? E hoje eu tenho o São José São Bento, né, que é o santo do meu acampamento, é o meu santo que me acompanhou na mata, é o santo do meu terço, né, é o santo da minha cor, né, da minha tribo lá. Tudo foi São Bento. Então eu adoro, eu amo São Bento. Tenho um livro de São Bento, né, leio aquele livro. Só que quando eu comecei a entender São José, conhecer São José, e hoje eu consigo falar que São José fez uma diferença muito grande na nossa vida. Eu vou contar um negócio rapidinho, Douglas, se você me permitir, sobre São José, em relação ao Miguel. A Vera estava para a Europa e o Miguel ficou comigo 20 dias. E o Miguel faz aniversário, o nome dele é Miguel Antônio, mas ele faz aniversário dia 19 de março, dia de São José. Né?
Aí o que acontece? No dia que eu fui buscar a Vera, que a Vera chegou, nós fomos buscar ela no aeroporto em Maringá, foi justamente no dia de São José, dia 19 de março, dia do aniversário dele. Foi num sábado. Na sexta-feira, nós estávamos lá lavando a área, limpando ali. Eu falava, filho, mas você sabe que dia que é amanhã? Mas eu querendo falar sim, que era o dia do aniversário dele. Ele falou assim, amanhã é o dia que a mamãe chega. Ele não estava preocupado com a aniversário, estava preocupado com a mãe chegar. E o Tourette é ansiedade. Quando você é muito ansioso, a sua ansiedade sobe demais. Você começa a ter tiques, né? Os cacuetes, né? E ele muito forte tal. Aí eu tentei disfarçar isso. Não, amanhã não vai chegar amanhã. Amanhã vai chegar segunda. Pra ver se ele tirava um pouco da cabeça daquela tensão da mãe dele, né? Ansiedade. Tá, no sábado nós começamos ali e tal. E eu levando ele de massagista pra fazer massagem terapêutica. E, enfim, o que você pensar, nós estávamos fazendo. Fui buscar a mãe dele. Na sexta, no sábado, nesse sábado, eu tava inscrito para servir em Xambrê, num acampamento. E eu fui cair lá no ministério. Eu fui cair de anjo. Pronto. Quem não fez vai fazer, vai saber o que é. Então aí tá, beleza. E eu não fui nessa formação que ia ser no sábado. Teria uma formação. E eu não fui na formação. Falei, vou deixar para ir amanhã, no domingo. E eu fui buscar, porque eu estava indo em Maringá buscar a Vera. Daqui para lá, o Miguel deu uma crise de ansiedade muito forte, sim. E eu, ao ponto de eu preferir que ele dormisse para ver se ele acalmava. Aí ele acalmou. Tava ele e o outro, nosso sobrinho, o Pedro. Dormiu os dois. E eu dirigindo. Aí eu peguei, se eu chorar aqui, vocês vão desculpar. Nós daqui para lá, eu peguei e falei assim, pô, São José, desse jeito que eu tô falando aqui. Pô, São José, hoje é seu dia. Hoje meu filho faz aniversário, nasceu no mesmo dia que comemora o seu dia. O senhor não vai fazer nada? Tá? Mostra aí para nós aí uma maneira da gente resolver essa situação dele, porque olha como é que ele tá. Ele ficou ao ponto de quase perder o fôlego, sabe? Aí assim, a ansiedade era tão forte que ele esquecia de respirar. Aí tá, eu conversei bastante com o São José. E eu não tinha nada, não tinha essa moral com ele, não. E fui falando com ele e tal, beleza. Fomos embora, chegamos lá, peguei no aeroporto, aí que a ansiedade dele estourou mais ainda, que ele viu a mãe dele, né? Tá, passamos na casa do meu filho lá em Campo Mourão, a minha nora tinha feito um bolinho pra ele de aniversário, passamos lá, cantamos parabéns pra ele na minha nora e viemos embora. No domingo de manhã eu fui pra essa formação, lá em Xambrê. Aí uma amiga nossa lá, até o Juninho e a Camila, beijo pra vocês, Juninho, Camila, sabe qual é a importância de vocês pra nós. Na formação lá, tal. Aí, pra poder formar lá a equipe, o quarteto, vamos falar assim, eles deram um copinho e embaixo do copinho tinha uma medalhinha. E falou, puxa aí, tem uma medalhinha embaixo, cada copinho desse aí com a velha tem um medalhão. E puxou, o meu não tinha. Todo mundo tinha, o meu não tinha. Eu falei, o meu não tem, não. Aí o amigo nosso, o G que tava lá, falou, não, tem que ter, irmão. Eu falei, não tem, cara, olha aqui. Aí então vamos por aí. Aí veio uma menina de lá, falou assim, eu achei essa medalhinha no chão, de quem que é? Eu olhei a medalhinha de São José. Vamos vendo aí as coincidências da vida, que não é coincidência, são coisas de Deus. E eu acho que porque todo mundo tava com a medalhinha, só faltou eu. E no grupo lá de 3 só faltou um. Todo mundo com São José, só faltou com o José. Bom, é você mesmo. Aí eu peguei e fui pro grupo do São José. Beleza, e nós estamos ali e tal. E aí eu contei pro pessoal dali o que tinha acontecido no dia anterior, né? Sobre o Miguel, tal. Aí a Camila falou pro pessoal. Aí o Valdir tava com a gente, o Valdir foi e falou pra Camila. Da Camila falou, gente, então para um pouquinho agora, eu vou partilhar com você. Não, aí ela pediu pra eu contar. Se eu contei dela, falou, então eu vou partilhar o negócio. Eu saí de casa ontem, que foi no sábado, para vir para essa formação, e eu senti no meu coração que eu tinha que levar esse rosário de São José. Não é o terço, o rosário, desse tamanho. Que alguém ia precisar desse rosário. Eu trouxe ontem na formação, fiquei no salão paroquial com esse no bolso, e eu perguntava quem que é a pessoa, e não apareceu a pessoa, porque eu voltei com ele embora. Hoje de manhã eu estava saindo, fiz as minhas orações e saí, de novo me tocou no coração. Falou, leva, que alguém vai precisar. Falei, mas eu já levei ontem, né? Não tinha ninguém, hoje as mesmas pessoas vão estar aqui, né?
Pois eu não tava no sábado. Aí eu voltei, daí ela falou assim, eu tô aqui, e o Rubens contou a situação dela, Rubão, né? Vamos chamar de Rubão. O Rubão contou a situação, né? O que aconteceu, e eu senti no coração. Falei assim, é ele que precisa desse rosário. E veio e me entregou o rosário. Falei, cara, esse rosário não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. Me entregou tudo. Mas sabe quando você pega um negócio e fala assim, não é pra mim isso aqui? Mas eu vou levar. Trouxe embora. Quando eu cheguei em casa, eu olhei pra Vera e falei assim, Vera, isso aqui, mandaram isso aqui pra você. Isso aqui não é pra mim, isso aqui é pra você. Então, Douglas, todos que estão ouvindo, a partir daquele momento, quem quiser acreditar, acredite. Eu acredito. São José fez assim na nossa vida, abriu tudo que poderia abrir. Nós não rezamos nenhuma vez aquele rosário. Até hoje a gente não sentou para rezar ele. Não sei se a Vera rezou sozinha lá, mas eu nunca rezei aquele rosário. Mas São José fez assim com a gente. No outro dia abriu. Na quarta-feira, que eu não sabia que quarta-feira é dedicada, quem me falou isso foi o Wagner, né, que está estudando, que é dedicada a São José. Eu não sabia disso também. Me contou nessa viagem para lá, para Jales. E a Vera ligou, apareceu, não sei aonde, alguém com contato que tinha uma médica que fazia tratamento do Miguel. Ligou, não tinha vaga. Na quarta-feira apareceu uma vaga. Nós somos em Cascavel, nós somos, né? Cascavel. Fomos em Cascavel. Enfim, hoje nós temos o Miguel lá tranquilo. Dali já apareceu uma outra em São Paulo. Ou seja, os caminhos abriram os caminhos, ou a mente, e abriu várias coisas para nós. Então é assim, eu tenho uma admiração muito grande por São José, de uma maneira que eu não sei o que eu posso fazer para São José mais. Me consagrar a ele, para mim, eu acho que vai ser mínima coisa. Ter ele como meu santo, o detalhe, o meu anjo da guarda, uma vez me falaram assim, o anjo da guarda seu, você põe o nome que você quiser. Eu botei o meu nome do meu de Zé, mas bem antes disso. Tá? Não, é verdade isso. Né? Eu falo, você põe o nome que você quiser no teu anjo da guarda. Eu falei, então eu vou chamar o meu de Zé. Tá? E muito tempo atrás isso. E hoje eu sei, meu anjo da guarda é o Zé. Estou me consagrando a São José. São José me mostrou os caminhos que tem lá. Meu filho nasceu no dia de São José. Né? Fiz o Forja que é voltado para São José. Adoro rezar o terço de São José. Adoro gritar São José. Adoro falar de São José. Adoro. Ensinei meu filho a rezar o terço de São José. Ensinei meu filho a dar o grito de São José. Né? Ou seja, e vou proclamar isso os 4 ventos aí. Então hoje para mim é o seguinte. Acampamento foi bom? Passou. Forja é minha linha hoje, e São José é a minha meta para que me guie até Jesus, até o céu. Só para complementar aqui, na verdade a gente falando do acampamento, eu falo assim que o acampamento ele muda tudo, né? Isso. Para começar, muda a amizade. Primeiro, acho né? Que muda a amizade. Não que a gente não continua com os amigos antigos, né? Lógico, temos amigos maravilhosos. Eu tenho... querendo trazer eles para o acampamento. Eu tenho uma amiga evangélica, né? Então, assim, que é minha amiga, minha irmã. Mas eu falo assim, as pessoas que você passa a conviver todo dia é o pessoal da igreja, é o pessoal do acampamento. Aí nós, depois, por consequência, a minha irmã e meu cunhado era da pastoral familiar e levou a gente. Então, nós temos os amigos da pastoral familiar, temos o pessoal do acampamento. E onde a gente vai é acampamento, né? Então, eu acho que tudo muda depois do acampamento, porque, né, eu falo assim, aquelas pessoas que conviviam com a gente, parece que vai ficando, né? Eu não sei se essa pessoa, de repente, vai escutar e vai falar assim, deixa eu pra trás. Não é isso. Parece que a gente já não fala mais a mesma língua, né? A gente já não cabe mais ali. Então assim, a gente continua tendo amizade. O Rubens falando do Bolt, né, do Luciano. Eles vêm em casa, né, fizeram o acampamento com o Rubens. Falo assim, parece que é pessoas que eu conheci há anos, né? E é até engraçado, porque eu falo assim, veio os amigos do Rubens, né, de acampamento, até mesmo, né, antes, e vem as minhas amigas. Aí a gente até brinca que no acampamento de mulheres nós temos uma máfia. A gente fala que é a máfia do bem, porque onde vai uma, vão todas, né? Eu até falei pra você que eu queria trazer pra Aurora. E por consequência do acampamento também, veio você, né?
A Aline já tinha aí. Consequência. Não, foi. Porque eu falo assim, eu me aproximei de você, claro, por Francisco, causa da Aline. consequência, Mas usou o bem. assunto... Não, mas o assunto lá em casa, você mesmo colocou que foi acampamento. Né? Para falar do acampamento, para falar das suas pregações, né? da forma que vocês estavam conduzindo as pregações de vocês. Então, foi através da igreja. Né? O nosso assunto foi a igreja. E com isso, agora entrei nas guerreiras, acho que tem 1 ano, mais ou menos, né? Que a princípio, até falei para a Aline, Aline, eu acho que eu não tô me achando. Né? Mas por quê? Porque são todas de fora, né? Eu acho que tem uma de Porã, né? E eu acho que aqui da região só eu. Aí você não tô achando. Mas com o tempo, eu entendi o que era a Aurora. Essa semana mesmo, aquela novena que eles estavam fazendo, você entra lá, tá todo mundo rezando uma pela outra. Gente, isso é magnífico. Ou rezando para alguém, né? Para um familiar, para um conhecido. Né? Daí agora vocês vieram com a proposta do Aurora. Eu falei, meu Deus do céu, ainda... Encontrei o Padre Marcos outro dia aqui, né? Aí eu falei assim para ele, eu falei assim, Padre, quando vai ter acampamento? Ele, não sei. Eu falei, o Aurora. Ele, em setembro. Eu falei, nossa, mas ia ser em abril, de abril ficou para maio. Aí ele falou assim, não sei por que a Aline mudou de abril. Eu falei, porque eu pedi. Eu, pelo amor de Deus, Padre, eu implorei para eles não fazerem abril, porque, né? Porque até a questão da minha viagem que estava marcada, que por fim acabei não indo. Aí ele falou assim, então Deus ouviu suas preces, porque mudou, ficou para setembro. Eu falei, glória. Então é isso, eu falei assim, o acampamento, ele veio para realmente mudar, né, a nossa direção, o foco da nossa vida, né? E com isso foi abrindo outras portas, o Forja, agora eu entrei no Guerreiras, vem o Aurora, né? Aí eu acho que vou abandonar um pouco do acampamento de mulher. A gente só vai ter que ver quando que a gente vai trabalhar, né? Que hora que a gente começa? A gente vai começar. Não, trabalhar na empresa, tô dizendo. Né? Porque... Não, mas é engraçado, porque a Vera falando aqui, a gente falando negócio de trabalhar, né? Eu fico assim, outro dia ela foi montar um desafio do acampamento lá, e eu falei, tem tal desafio. Mas deixa que eu vou montar, porque eu vou usar no Ford. Então, tudo que a gente pensa é voltado para alguma coisa ali. Às vezes eu tô até trabalhando ali, tava em casa, e comecei a falar, não, mas esse caminho aqui... não, peraí, aqui dá pra fazer um caminho. Entendeu? A gente fica trabalhando as coisas e pensando lá na frente. Tanto que ele desenvolve, né, que a gente se envolve nisso, que fica, né, embutido dentro da vida da gente, né? Do cotidiano da gente, que é bom demais você fazer parte disso, né? E engraçado que... Como é que vou falar assim? Não sei se a palavra é aproximar de Deus, né? Não sei se essa é a palavra. Mas é tão fácil você... Vamos usar o aproximar. Você é tão fácil se aproximar de Deus, né? É tão facinho. É só você ir na igreja, você participar da missa, né? Você tá envolvido ali na sua comunidade. Aí dali você começa a ir para o acampamento, você começa a ir para um pastoral, né? O Forja, a Aurora. Então tudo isso aí tá aqui, ó. Tem um monte de leque aqui para você pegar um e puxar. Não é algo inalcançável. Não, que você não é tem difícil. que, meu Deus, você tem que fazer um sacrifício para estar lá, né? Então não é difícil, cara. É fácil demais você estar lá. E a gente não vai, né? É a historinha lá do quadro lá, né? Deus com o dedo esticado e o cara com o dedinho assim, não quero relar em você. Né? Então, mas enfim. Isso aí, gordinho. O Rubão e a Vera falaram, nossa, acho que nós nem sabemos o que vai falar. Quantas horas já deu hoje? Deus tava tremendo. Na verdade, a Vera falou pra mim assim, eu nem vou falar, vai ser só o Rubão. Ele atrasou um pouquinho pra começar. Eu falei, você começa logo, senão na hora que você sair aqui eu vou ter fugido. Não, mas é diferente mesmo, cara. Aqui, na verdade, assim, o assunto é de acampamento, é fácil de falar, né? O assunto é gostoso. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho muita alegria de ter vocês na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, nos sonhos que Deus permite a gente sonhar e realizar. Eu sou um cara muito grato por tudo aquilo. Eu espero em Deus que tudo isso que a gente está vivendo, construindo, não seja, a gente sempre fala assim, né, fogo de palha, mas eu acho que é um termo muito errado, mas que não seja pelo momento, mas seja porque Deus nos uniu mesmo, sabe? Eu acho muito massa. Eu peço muito isso para Deus, que um dia o Forja, o Aurora, o acampamento, tudo um dia vai encerrar. E vai vir a nova geração, né? A gente deixa. Mas eu peço muito para Deus que os amigos continuem, porque no fundo, não é sobre o evento, é sobre aquilo que a gente constrói. E eu sou muito feliz de ter vocês aqui. Muito, muito, muito obrigado. Vera, você não. Bom. Você tá falando que você espera que a gente continue. Mas é por isso que nós educamos nossos filhos. É por isso que você educa Lara, o Antônio.
né? Por exemplo, educamos o Miguel, as minhas netas, para que meus filhos já estão adultos, né? Já sabem mais agora. Nós temos que botar eles nesse caminho. Para que o dia que você parar, o dia que eu parar, que a Vera, o Francesco parar, tem o pessoal que vai, opa, pera um pouquinho. Meu pai tá parado, minha mãe tá parada, mas eu tô aqui. Eu vou continuar. Não sei se com forja, não sei se com acampamento. Sim. Porque também lá no tempo dos nossos pais também não tinha um acampamento. Não. Né? Tinha como é que era aquele lá? Você participou do retiro, do aqui. Tinha o Cato Comenato, né? Que eu fui quando era criança, né? Mas hoje são coisas novas que eu falei. Você tem que começar a ampliar, a abrir horizontes para que a palavra de Deus, tudo passará, menos a palavra de Deus, né? Isso. Então, certo aí. Meus queridos, obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês e que a gente se encontre agora em junho, já no Forja, né? E a você que nos acompanhou, Deus abençoe. Muito obrigado por fazer parte desse podcast. Compartilha, segue e espero vocês na próxima semana aqui no Pode Viver.